Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Esse que vos fala é o Sérgio Muniz, direto do estúdio daqui pra fora. Estúdio novo. Do lado de quem? Do lado da minha estrela de quinta grandeza, minha parceira aqui de podcast, de bancada. Fala com a gente, Cris. Oi, muito feliz. Eu sou a Cris Proba. Eu quero convidar vocês para fazerem parte dessa estreia, né, Sérgio, desse lançamento do nosso novo estúdio. Nós tínhamos um estúdio, esse projeto já começou há alguns meses, nós gravamos piloto, convidados, mas por conta de uma ascensão meteórica... Ascensão meteórica, gostei dessa. Né? Porque foi uma ascensão meteórica, verdade, né? A gente conseguiu estar hoje aqui, nesse estúdio bonito, com essa mesa maravilhosa. Estúdio lindo e maravilhoso. Né? Microfones. Microfone. Tá gostando do microfone, Cris? Câmeras. Tá gostando do microfone? Se eu tô gostando do microfone? Eu tô gostando das 4 câmeras, todas me filmando, aberto, fechado, close. Mas, Sérgio, não era assim, né? Vocês, inclusive, vão ver. Como é? Como é que era? Como é que era? Conta, dá o spoiler logo. Vou dar um spoiler breve aqui. Na verdade, o nosso estúdio se resumia a 4 mesas bistrôs, uma cadeira boa, uma mais ou menos e uma quebrando, entendeu? E o que filmava a gente era um telefone celular, né? É verdade. E a cadeira quebrando era de quem? Era minha, né? Mas era a sua, né? Não acho que era de propósito, não. O cara já tava querendo Quantas vezes você caiu? Incontáveis, N vezes. Eu acho que o diretor dava uma derrubadinha nele. Mas eu só acho, né? Porque o diretor é um cara maravilhoso. Ele é o que mesmo? Ele é um homão da porra. Homão da porra. É o nosso Rodrigo Hilbert. É isso aí, é verdade. E ele ainda também é da culinária. Da culinária. Mas depois a gente conta, porque ele é todo misterioso. O Marcos é um polivalente, né, cara? E essa mesa que ele fez. Gente, ele que fez a mesa. Vocês acreditam nisso? Ele é nosso diretor, ele é nosso produtor, ele é um pseudo carpinteiro chique, né? VIP, mas é um cara assim com uma visão, visionário, boas ideias, e que se não fosse por ele, talvez a gente não tivesse essa ascensão meteórica. Não é verdade? O Marco, eu arrisco dizer que ele é o Elon Musk do Rio de Janeiro, Elon Musk do Brasil. O que é Elon Musk? Desculpa a ignorância. É o dono da Tesla, né? O dono da Tesla. Não, fera. Sem comentários. Então, não sei se o Marco chega a ter o dinheiro dele todo, acho que o Marco tem, né? Eu acho que tem um pouco mais. É verdade, mas o Marco é muito engenhoso, sem ele nada aconteceria, né? É verdade, Ele que instalou todas as câmeras, ele que mexeu nos softwares, nos programas, e o cara domina, o cara é fera. E a gente está muito feliz, né, de poder, a partir daquela ideia inicial de nos unirmos, porque a ideia do podcast Daqui para Fora é um grande bate-papo, né? É uma resenha que a gente tá com amigos, como poderia estar num barzinho, numa sala, e a gente teve assim a felicidade de termos tido amigos que acreditaram na gente, nos apoiaram, vieram aqui, e sem contar que a gente é impulsionado pela Unicom. É verdade. Eu ia falar isso agora, você tirou daqui. A Unicom, né, que é um dos nossos apoiadores. É verdade. E não só a Unicom, né, mas vocês F7. já viram a nossa logo? Garoto. Quem fez a nossa logo? Conta. A F7 Design. Tá incrível, não tá? Elaborado pelo Falcão, que é o verdadeiro Leonardo da Vinci da Editora Ação Eletrônica. Nossa. Ele que faz acontecer. Inclusive, é ele que fez a nossa vinheta. Nossa vinheta que é tudo de bom. Foi desenvolvida pela F7 Design, tá bom? Agora vai entrar a vinheta e a gente vai provar como era o nosso estúdio, entendeu? Mas olha, antes de vocês matarem a curiosidade com a vinheta da F7 Design, eu quero agradecer primeiramente, né, ao nosso convidado de hoje, que ele, apesar de não estar sentado fisicamente ali, ele está ali espiritualmente, energeticamente, porque quando ele
veio aqui no nosso estúdio antigo. Foi um papo muito legal, né, Sérgio? É um cara incrível, um cara divertido, informativo, né? A gente teve um bate-papo muito legal e por conta disso a gente quis fazer essa estreia com ele. Ele prometeu de voltar em agosto para conhecer o estúdio novo e a gente queria muito agradecer a você, Charles Davis, por ter vindo aqui conversar com a gente, ter acreditado no nosso projeto. Então, hoje é contigo, Charles Davis. Puxa a vinheta, Marcão. Olá, pessoas, direto dos estúdios Daqui Pra Fora, esse que vos fala é o Sérgio Muniz. Oi, gente, boa noite, eu sou a Cris Proba, estou com vocês daqui pra fora. Ó, já pode dar like, porque o programa hoje vai ser sensacional, o podcast vai ser tudo de bom, porque a Cris vai apresentar o convidado que é tudo de bom também. Né, Cris? É, um multitalentoso, uma pessoa que é apresentador, é ator, diretor de TV, cinema, teatro, locutor. Gente, eu estou falando do Charles Davis, meu amigo, meu professor, com quem eu tive a honra de estudar no CN Arte, da qual ele é sócio com a Sininha de Paula. Não é? Eu era boa aluna? Muito boa aluna. Oh, que bom, hein? Charles, muito obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço pelo convite de vocês. Por estar brilhantando aí o nosso podcast. Mas, Cris, fala aí dos nossos patrões. Ah, vocês conhecem a Unicom, então eu vou falar para você que ainda não conhece. A Unicom é uma empresa que traz soluções para você que quer trabalhar com a internet. Se você não está no digital, então vem para a Unicom. Marketing, consultoria em marketing digital, Google Marketing. Você ainda fica dando cartãozinho? Não, tem cartão interativo digital, criação, desenvolvimento de websérie. Gente, é a Unicom, porque se você não está no digital, né, Serginho, você não está em lugar nenhum. É verdade. Eu não posso falar que a Unicom é uma empresa de impulsionamento, né, Cris? É uma verdadeira força motriz da internet. Uau! Faz acontecer, né? Esse cara é bom, hein? E a F7? A F7 tem soluções para identidade visual, não é isso? Isso, exatamente. Identidade visual, gente, é a sua cara, é a sua marca. Se você quer se conectar com o seu público, estar ali conectado com ele, você tem que escolher sua logo, as suas cores, aquilo que vai identificar você com o seu público. Então, eu já fiz a minha marca pessoal na F7 Design. Vem você também. Isso, vai lá, fala com o Falcão, que é o verdadeiro Leonardo da Vinci da editoração eletrônica. Uau, Leonardo é Martins, esse cara manda bem, hein? Perfeito. Mas e aí, meu amigo? Fala pra gente, como começou tudo? Eu fiquei sabendo que você foi no show da Xuxa quando era pirralhinho, né? A Xuxa, no final dos anos 80, era o ícone da televisão brasileira, né? Verdade. Hoje as crianças consomem tudo na internet, a gente tinha televisão. E eu era novinho, eu fui ao programa da Xuxa. Gente, imagina você, criança, tá de frente para aquela nave, para aquela deusa maravilhosa. O que te levou a não só participar, como todas as crianças, mas se envolver com aquele veículo, com a televisão, com a câmera? Porque eu sei que tem uma história por detrás. Sua mãe te levava, te incentivou. Não tem uma história assim? Sim, minha mãe me levava porque onde eu morava as crianças todas participavam do programa da Xuxa. Eu ia com eles. A diferença é que, por isso que eu digo que a comunicação, às vezes até tarda, às vezes a pessoa vai por caminhos, mas em algum momento ela vai se envolver com a comunicação. Já estava em mim desde sempre. Eu ia para o estúdio com as crianças e as crianças muito preocupadas em que tinha as paquitas, as meninas que escolhiam quem vai para brincadeira. Eu não estava preocupado em brincadeira, eu não estava preocupado em subir a nave. Eu queria saber como é que essa nave sobe. Ué, mas ali é o teto, tem os refletores ali. Então eu estava prestando atenção na mecânica, o que era um estúdio. E aí eu participei de uma brincadeira e quando terminou eu fui imitar a Xuxa. Fui falar olhando para a câmera. Né? E aí, beijo para minha mãe, para meu pai, quero agradecer. Não parecia uma criança falando. A Xuxa ficou apavorada, tem esse vídeo. Ela fica parada me olhando e diz assim, mas Charles... puxa, ele, né? Ela fica assim, você tem quantos anos? Eu digo, 11. Guarda uma coisa, você vai ser ator, você vai ser apresentador. Bom, resumindo o enredo, tudo que ela falou,
acabou acontecendo porque eu acreditei. Por isso eu tomo muito cuidado com o que eu falo para uma criança, porque eu tenho uma escola de atores e eu lido com sonhos e lido com crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para os pequenos, porque eles acreditam. É verdade. Eu Pô, acreditei. mano, que feedback, hein? Não, do caramba. Eu Nossa, falei, mãe, imagina. a Xuxa disse, então eu vou ser artista. E aí foi. E aí eu fui. E aí você começou no teatro primeiro. Comecei no teatro, escrevi uma peça chamada O Livro Mágico e dirigi essa peça com 15 anos. Aí é a maluquice de quem sempre acha que já está pronto, depois vai descobrindo que tinha que estudar. Mas enfim, fui fazendo e comecei a carreira assim. Com 18 anos tinha uma novela, aí que a gente vê que a gente tem idade, né? Tinha a Rede Manchete, que acabou, que faliu. Tinha uma novela chamada Chica da Silva. Foi minha primeira participação, primeiro lugar. Sucessão, hein? É um grande sucesso. E eu fui lá fazer elenco de apoio com 18 anos. Era Walter Avancini, o diretor e tal. E aí foi, cara. Assim, eu fui me envolvendo, eu sempre fui muito carudo, que eu digo quando as pessoas me perguntam, Charles, o que precisa para fazer uma carreira? Precisa, além de talento, de vocação. Depende de insistência, de persistir naquilo que você quer. E eu acho que eu tinha isso instintivamente. Ninguém disse assim, tem que ser assim. Eu queria muito e fui. Mas você começou fazendo o quê? Curso profissionalizante de atores? Acho que você fez faculdade de cinema também. Também. Aí logo depois veio direção. Como é que foi? Cris, as coisas foram caminhando juntas, porque quando eu fiz a peça infantil, eu sempre tinha essa coisa de liderar. Então eu reuni um grupo de amigos atores e quem vai dirigir? Eu dirijo, eu escrevo o texto e tal. E aí logo, eu com 17 para 18 anos, fui para a faculdade de cinema. Fui estudar, é um curso novo, inclusive no Brasil naquela época. Eu fui a segunda turma de cinema de uma faculdade muito grande no Rio de Janeiro. E aí logo depois eu aí já fui para o mercado como ator, comecei a fazer televisão. Aí logo em 2001, 2002, comecei a trabalhar na TV Globo, fiz 2 anos de Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí paralelo a isso estudando. Terminei a faculdade, terminei cursos que eu fazia naquele momento que eram com Françoise Furton, que eram aquelas pessoas que davam aula naquele momento. Naquela época, né? E, enfim, foi tudo caminhando junto. Eu não ficava esperando, assim, às vezes eu vejo as pessoas, eu vou me formar para... Não, eu ia fazendo acontecer, porque os grandes mestres, se você for reparar a carreira de Paulo Autran, Fernanda Montenegro, Marília Pêra, esses grandes atores se autoproduziram, por isso fizeram carreira. Eu tinha isso na minha cabeça. Bom, se eles montavam os espetáculos deles, eles tinham os grupos deles, é assim que eu tenho que fazer. Então eu tentava imitar as histórias que eu lia muita biografia e eu tentava imitar. E o que você... Perdão. Perdão. Na Sérgio verdade, despencou. o cara nasceu Olha, um outra coisa, regimezinho vai bem, né? Né, diretor? Na verdade, o nosso diretor, ele faz isso de propósito, né? Eu também acho. Eu acho que ele quer te derrubar e conseguiu. Derrubou. Derrubou, né? Quer querendo me derrubar, né? Marcos Freire. Marcos Freire é o nosso diretor, né? O nosso produtor. É o cara que sabe tudo, ele só não sabe regular a cadeira, né? Tô preso aqui. Mas também, né? O cara não pode ser bom em tudo, né? Fica de pé, querido. Você é tão bonito, alto, forte, moreno. E eu acho que eu senti assim um elogio, né? Então, tá querendo deixar sem graça, né? Adoro. Outro dia eu chamei ele de galã e ele ficou todo sem graça. Eu falei, mas você é galã, garoto, assume. Ah lá. Né? Aí eu tenho perfil de quê? Você, se fosse escalar ele, qual o perfil que você... Você vai falar a mesma coisa que você falou. Pode fazer vários personagens. Não, vários. Mas assim, você olha pra ele primeiro, se produtor de elenco, você escalaria ele pra quê? Cris, eu te digo que escalaria para vários perfis mesmo. Eu te digo que ele pode fazer médico, ele pode fazer... Pô, legal. Talvez você vá na linha do segurança, você vai policial, bandido. Mas eu acho que poderia fazer várias coisas. Não, eu também falei pra ele, mas aí eles estavam me zoando, porque você sabe que eu também sou policial, né? Sim. Sou atriz, sou policial. E aí a gente estava numa brincadeira, eu falei, mas tu também tem cara de policial, cara de bandido. Vocês sempre se elogiam assim? Sempre. E eu aqui no meu, tô achando que eu vou daqui pra fora. Tá? Daqui pra fora. É aquilo, né, Charles? A intimidade é feita pra fazer filho e faltar com respeito, É verdade. Né? Já começou. Você ia perguntar um negócio, eu meio que entrei. Quem pergunta, eu ou você? Para ou ímpar? Pode perguntar, porque Ganhei. eu perdi o foco. Como você tem, né, atua em várias vertentes, eu queria que você respondesse aí para a galera que está, né, novos atores, pessoal que está começando, o que é sucesso para você? O que o digital trouxe de benefícios pós-pandemia? O que é hoje? São várias perguntas, mas que tem todas talvez uma resposta bem parecida. O que o streaming, né, o Instagram trouxe hoje de benefício para esse ator que antigamente, como eu comecei, que você tinha que botar o DVD com a sua cena debaixo do braço e sair ali na Globo e nas emissoras, nas produtoras. Fala pra gente,
como você vê o mercado de trabalho, o que é sucesso, o que você recomenda? Eu sei que estudar é em qualquer profissão, qualquer carreira, mas fala você aí para essa galera que está assistindo a gente. É plural, né, Cris? Quando você fala isso, vai me vindo à mente essa época, quando você falou do DVD, quando a gente dependia de 4 emissoras produzindo e 2 muito fortes só em teledramaturgia, em ficção, e era aquilo que a gente tinha e a indústria de cinema que ficou apagada durante muito tempo. A internet vem para acabar com isso tudo. As pessoas podem se autoproduzir, o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo. Exatamente. Você não depende do exibidor gostar da sua ideia. Produza você a sua ideia. Então hoje o artista ele pode se inventar. E aí tem uma coisa que eu tenho que entender, porque eu tenho 43 anos, não tenho 20, que é quando eu olho sempre uma pessoa, por exemplo, a Cris D'Amato, a diretora que já dirigiu um monte de longa, uma vez chegou toda feliz. Meu filme, A Fada, consegui, fechei a Kéfera para protagonizar. E eu não sabia do que ela estava falando. O que é fechar Kéfera? O que é isso? Kéfera é uma pessoa. É uma pessoa, Charles, vai ser minha protagonista. Mas que atriz é essa? Não, não é atriz, Charles. Veio da internet. Aliás, é atriz, tinha formação de atriz, mas faz sucesso na internet. Então, você começa a entender, quando você me pergunta assim, mas o que é sucesso para você? Talvez o que era sucesso para mim há 10 anos atrás, hoje não é mais. Né? Então, sucesso está em números, é claro, que eu estou falando agora aqui em relação a impacto, a exposição, é uma coisa. Né? E eu tenho minhas reservas e não vou ficar aqui falando o que eu não penso. Eu penso que o artista que tem, por exemplo, uma carreira muito consolidada no teatro e que faz televisão, esse ator não pode ser descartado, como tem acontecido coisas aí que é bem delicado que eu vou falar, mas um ator deixa de ser escalado porque não tem muito seguidor no Instagram. Jura? É verdade mesmo isso. Isso é verdade. Não é lenda. Não, não é lenda. E que parâmetro é esse? Calma, existe a necessidade, é importante. Vamos escalar um ator que tem 5 milhões, uma personalidade que tem 5 milhões, e vamos colocar ele no produto também. É bom virar esse público para cá. Mas peraí, vamos fazer um elenco inteiro de pessoas que têm muito seguidor? Isso é uma sacanagem injusto, com o né? mercado. É injusto, é. É totalmente injusto. E o artista que não está preocupado com isso? Eu lido com artistas, eu lido com gente que é artista por essência, que faz arte porque ama. E não está se importando em postar. Eu mesmo posto uma coisa uma vez no mês. Que até amigos que mexem com essa ferramenta falam, poxa, Charles, poste mais, porque quando você posta, você tem uma coisa chamada engajamento. Olha como o povo vai no que... Mas eu não faço, eu não tenho essa habilidade, deveria até ter mais. Então eu acho que tem um pouco de cada coisa, Cris. É extremamente importante. Hoje as webséries, as próprias séries em todas essas plataformas. Olha que maravilha quando chega a Netflix, a Amazon agora produzindo essa quantidade de conteúdo no Brasil, como abre mercado e como abre o acesso de conteúdo para o espectador. É incrível, eu acho importantíssimo. E agora a gente não pode descartar quem ainda tem mais idade ou quem não está tão envolvido com essas ferramentas. Mas é um caminho sem volta? Eu não diria isso, né? Chegou a rádio, acabou o telex. Chegou o cinema, acabou a rádio. Chegou isso não existe. Tá lá tudo. A rádio está aí trazendo informação até hoje. Né? O que você está fazendo aqui, o que é um podcast? Cara, eu estou dirigindo uma série ficcional em formato de podcast, com a Cris D'Amato, né? Chamada Chloe Valentina, e eu estou felicíssimo, porque é o resgate da radionovela, que é o que minha mãe fazia, né, quando ela era jovem e tal. Então, assim, nada acabou. Eu acho que assim, é mais uma possibilidade, mais um veículo. Eu acredito dessa forma. A televisão aberta vai acabar. Não, pode ser que a ficção na televisão realmente não vai mais ser consumida lá, porque a pessoa quer ter autonomia. Eu vou maratonar a minha série no horário tal. Antigamente a novela das 9 às 9. Esteja você em casa. O último capítulo, 60 pontos, não tinha ninguém na rua. Acabou, claro, não é mais assim. Mas o jornalismo vai estar lá, a linha de show, entretenimento e variedade vai estar lá, a televisão não vai acabar. Sim. Né? É um extremo que a gente chega, não vai acabar. Você acha assim que ela se transforma, né? Ela vai se transformar. Ela vai se adaptar ao digital totalmente. Porque já tem a Globoplay, né? Tem os canais de streams que eu acho que chega aí. Eu acho que ela vai ficar mais interativa. Vai tudo evoluindo, cara. Eu tenho até medo do que virá, porque antigamente eu tinha um bip, né? Na minha época era teletrim, olha isso. Pipipi, chegava a mensagem. Depois tinha o Nextel, depois tinha um telefone de tijolo imenso. Hoje em dia o telefone, não sei o que vai vir depois. Mas vai evoluindo, vai evoluindo. A gente tem que caminhar juntos, a gente não pode ficar para trás. Com certeza. Eu acho que nós, enquanto contadores de histórias e comunicadores, a gente vai atuando em todos esses veículos e contando as nossas histórias, que é o que nós estamos fazendo aqui num formato que eu ouso dizer que é um formato tipo um rádio, né? Só que com imagem hoje. Sim. Apesar do nosso papo também vai estar
nas plataformas de áudio. Então, se você não tem tempo de ficar olhando, está lavando a louça, ele só quer ouvir, É verdade. você vai acessar pelo Spotify. Então, olha que gama de opções e oportunidades para o telespectador, assim como para o profissional do audiovisual, da voz. Então, eu acho que hoje nós, atores e nós, comunicadores, nós temos uma frente de trabalho maior, que foi o que você disse, que não fica restrita só àquelas emissoras que antigamente monopolizavam o mercado. Claro, né? que tem os dois lados disso, né, Cris? Sim. Que acho que a acessibilidade é fantástica, mas aí, desculpa, vem também, junto com isso, muito produto sem qualidade. Com certeza. Muito curioso, buscando fazer aquilo que desconhece. Aí eu fico completamente chateado, né? Às vezes eu lido com jovens atores que dizem assim, dirigi uma coisa aqui. Eu, quando resolvi dirigir, primeiro eu fui ser assistente de pessoas que sabiam muito. Né? Então eu aprendi. Você não posiciona uma câmera por posicionar. Você não faz um enquadramento por fazer. Uma câmera ajuda a contar a história para você fazer um filme. Então eu fui aprender, eu fui decupar. Aí depois você vai fazer. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É legal ter essa acessibilidade toda e tal, mas as pessoas têm que entender também que não pode sair fazendo qualquer coisa. A internet hoje, desculpa de falar, mas gente fazendo conteúdo com milhões de seguidores e as crianças lá consumindo aquilo que os pais deixam. Fica aí com o Lucas Neto, fica aí com... Não tô falando mal do Lucas Neto, mas desculpa, o que ele produz lá, eu não entregaria aquele conteúdo para o meu filho assistir, porque eu acho mal produzido. Eu não gosto daquele roteiro, ok, é um gosto meu. Sim. Porém, tem coisas infinitamente piores do que aquilo ali e que as crianças vão consumindo. O que tinha quando era talvez restrito a uma televisão era um controle de qualidade maior. Né? Uma preocupação de entregar um Monteiro Lobato. Mas você estava falando ainda há pouco que você é a geração Xuxa. Sim, Xuxa que tinha uma quantidade de mensagens nas suas músicas. Eu nunca fumei cigarro na minha vida. Eu nunca coloquei uma droga na minha boca, nunca tomei um gole de nada alcoólico. Sabe por quê? Porque eu assistia a Xuxa. Porque ela dizia, não beba, não fuma. Xuxa falava, eu sou filho de fumantes, de alcoólatras, meu pai era alcoólatra, todos fumavam na minha casa e sou o filho mais novo. Meus 3 irmãos mais velhos, que são bem mais velhos que eu sou temporão, fazem tudo igualzinho, reproduziram o que meu pai e minha mãe faziam. Só que eu sou geração Xuxa. E a Xuxa dizia para eu não fazer. Então minha mãe fazia uma coisa, meu pai fazia também. E a Xuxa, olha o poder da televisão. Né? A Xuxa falava para eu não fazer, que aquilo ia fazer mal para mim. Eu seguia a Xuxa. Olha a importância de um veículo de comunicação na formação de um ser humano. É verdade. E eu costumo dizer em algumas entrevistas ou num bate-papo como o nosso aqui agora, que nós temos esse compromisso, né, de entretermos, divertirmos, informarmos, trazermos à tona discussões sociais. Né? Quem faz isso muito bem é Glória Pérez, que já trouxe, né? E outros autores também, que eu não lembro agora. Mas é importante essas mensagens, essas discussões que o comunicador, como a Xuxa, né, que você acabou de citar como exemplo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Realmente, inclusive, a gente já conversou sobre isso também, né? Essa coisa da liberdade de expressão. Não sei se você costuma ouvir podcasts, mas há um podcast famoso, né? Conta pra ele aquela história do Flow. Na verdade, o Flow, né? Flow. Conhece o Flow? Que tem o Monark, o Igor? Sim. Ele argumentou da seguinte maneira, que ele prefere escutar uma mensagem racista, homofóbica, do que ficar na mão de uma instituição que regularize o que as pessoas vão falar. Eu entendi o que ele quis dizer. A gente tem um trauma aí de ditadura, né, de censura. Ele está com medo disso. Entendeu? Mas acho que ele colocou mal nesse sentido. Porque as pessoas podem ter a prerrogativa, saber o que vai falar e como vai falar, né? E ele não teve esse cuidado, ele jogou dessa maneira, aí perdeu uns patrocínios aí. Mas tudo se perde patrocínio porque você não pode mais nada, você não pode ser de verdade, você não pode nem ser pensante. Eu dirigi uma série na Rede Globo chamada Sexo e as Negras, escrita pelo Miguel Falabella, dirigi direção geral da Cineia de Paula, e eu e o Xu Shen, que é um cineasta também, nós fomos dirigir esse projeto. Sexo e as Negras. Era um Sex and the City no Brasil. O Miguel tem uma coisa de... Eu lembro. Ele ia na casa da Nieta, que era camareira dele, que morava na Cidade Alta, lá em Cordovil. E ele foi pro churrasco, fim de semana, porque esse é o Miguel Falabella. E convivendo com aquelas negras lindas e maravilhosas, ele falou, cara, isso é incrível, vamos fazer uma série. Bom, vou resumir o enredo para vocês. Ele foi fazer uma série onde ele estava enaltecendo, onde ele estava falando bem daquelas questões todas. Antes da gente estrear, era um movimento desse tal de cancelamento. Eu me lembro pela disso. série, que foi uma coisa assustadora. As 4 protagonistas negras, maravilhosas, cantoras,
todas com personagens valorizadas e os profissionais, ali, 80% do elenco negro empregado e trabalhando, aí o próprio movimento fazendo com que a coisa não caminhasse. Então, tem coisa que eu acho destrutiva, eu acho que muita gente se apoia em causas para aparecer e pegar falas e você não pode mais nada, e aí eu fico um pouco reticente quando a gente mexe nesses lugares, né? Não poder falar me deixa um pouco assustado, porque eu sou da época que existia gay, eu sou da época que existia lésbica, e hoje eu já não sei o que eu posso falar, porque fulano é cis, porque o fulano a identidade é o jeito que ele se vê, eu sou obrigado a chamar de ele, olhando uma pessoa que é ela, e ok, pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo aqui que isso esteja errado. Estou apenas dizendo que a gente tem que aprender. Eu usava a palavra denegrir, mas não na intenção de que é te reduzir ao negro, porque eu não tinha esse conhecimento, não aprendi isso. Ninguém me ensinou isso. Agora, a partir do momento que você me ensina, eu mudo, eu altero. Mas se o fato de eu errar, porque assim eu aprendi, porque é estrutural, está intrínseco, está em mim, eu tenho que apanhar por isso, a gente está muito intolerante, está muito chato. Sim, apanhar realmente não, mas a gente tem que se podar, porque tem coisas hoje que não são mais adequadas, né, cara? Determinados termos. Então, acho que convém a gente respeitar essa representatividade. Né? Eu acho que a gente tem que corrigir, tem que prestar atenção nisso tudo. Eu só acho que a forma que você quer que alguém se corrija, né? é isso. A forma é o tal do cancelamento. Você acaba com a carreira de uma pessoa. Por conta de uma fala infeliz, porque ela não faz consciente. Se você faz com consciência, me desculpe, aí é crime. Aí é outra história. Não é? Agora, quando você não tem a intenção, então eu acho que esses extremos, que essa coisa de ter a voz que é muito perigosa. Né? O fato de hoje é muito bom isso que a gente está falando do poder de comunicação, do acesso de todo mundo, porém, tem que tomar um pouco de cuidado por conta dos excessos, né? Não, sem dúvida. Mas eu, apesar de você dizer que publica uma vez ou outra e tal, você não se furta muito às polêmicas, não, né? Eu vejo que você não tem papas na língua, que você fala aquilo que você pensa na praia, comigo, nas redes sociais. Você não tem medo desse tal de cancelamento, e muito pelo contrário, né? Eu vejo que você é bem visualizado, bem comentado. Mas ele é respeitoso, né, Cris? Sem dúvida. Você tirou o final da minha fala, né? Ele é respeitoso, pede desculpas e assume, né? Se algum dia... Parece que eu ouvi você falando alguma coisa sobre o filho do Marcos Mion. Alguém usou o termo autista como adjetivo. Você não fez um comentário desse? Você chegou a ver alguma coisa na página dele? Foi uma coisa na época, não sei se foi exatamente assim, mas acho que foi exatamente... o filho dele é autista, alguém fez um comentário infeliz, é onde eu digo, a gente faz um comentário infeliz. Agora, o que não pode é você vir me ensinar e eu sustentar. Aí não, aí eu estou realmente querendo errar. Aí é diferente. Aí eu achei que a pessoa foi infeliz porque, a partir do momento que ela aprende, que alguém te ensina e te pede respeito, vai lá e pede desculpas. Isso aí, eu acho que é assim que deva ser. Agora, também bater numa pessoa porque ela usou de forma errada, se você usa de forma pejorativa com intenção, a gente sabe quando é intencional. Gente, denegrir é uma palavra que eu não sabia. Só que tem gente que enlouquece. Você coloca feijão e o arroz em cima, o negro, o preto é por baixo. Gente, as pessoas não fazem leituras que assim, chega a ser desculpa. É cômico, porque é buscar loucura. Que intenção que tem se eu boto o arroz em cima? Como diria minha avó. Pelo amor de Deus. Então, existe o que é sério e a gente não tem que banalizar. Eu não estou fazendo isso. Sim, agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. Isso aí. Mas, Charles, fala pra mim. E o teu podcast, cara? Como é que é? Como que é esse formato? Esse formato mesmo orgânico dessa maneira? Ou é algo mais elaborado? Algo que parte mais para um programa de entrevista? Não, você sabe que não tem nada de jornalismo, de entrevista. Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu ainda não sou um grande consumidor de podcast. Estou aprendendo. A Cris D'Amato me liga e diz assim: Charles, eu estou dirigindo uma série ficcional em formato de podcast. Né? Eu falei, mas como é que é isso? Porque dirigir uma série a gente dirige, né? Televisão, cinema. É tudo em áudio. É como se fosse uma radionovela, é como se fosse isso e tal. Vou resumir o enredo todo.
Cara, é uma série, é você ouvir, é a antiga radionovela, você ouvir uma história, são personagens, são histórias contadas que depois faz uma edição, uma mixagem de som que você viaja naquela ambiência, é uma história sendo contada. Tem os barulhos, pá, Tudo. chuva, Tudo. Você viaja junto com a história. Então é isso, eu trabalho com aquilo que eu faço a vida inteira, que é dirigir atores. E ali muito essencialmente o ator, porque quando você dirige televisão e cinema, você cuida do todo. Né? Você dirige a interpretação do ator, mas você posiciona uma câmera, você cuida de uma luz, você cuida de um todo. Quando você faz o podcast, você dirige a interpretação do ator. Na pós-produção, na mixagem, é que os técnicos vão dar aquela cara final, é muito na mão deles também. Claro que depois entram os diretores assistindo o editado e vão mexer naquilo e tal. Mas é a oportunidade de trabalhar o ator, a intenção do texto e tal. É incrível, é maravilhoso. Aliás, não existem muitas ainda de ficção. Né, de podcast de ficção. Esse chama-se Chloe Valentina, tá em todas as plataformas aí de podcast. Que bacana, formato legal, né? cara? É algo novo, né? Novíssimo. É algo bem novo. Mas você também não se esquiva das outras polêmicas, né? Você chegou a assistir uma live que a gente fez, eu e o Charles, certo? Assisti. Nessa live aconteceu um fato muito curioso. A gente estava conversando, um bate-papo falando sobre carreira, sobre oportunidade, sobre o que é o mercado, o que é o Instagram hoje como streaming, YouTube, né? E num determinado momento, eu não sei porquê, eu tinha lido uma matéria da Gorete Milagres falando que ela tinha sido maltratada pelo Carlos Alberto, e eu me lembrei que Charles fazia uma personagem chamada Creide, uma funkeira muito engraçada, que depois você conta pra gente que foi inspirada numa secretária doméstica que você tinha e tal, não sei o quê. E eu, por conta da Creide, me lembrei, Charles, e que história é essa? A Gorete Milagres tem razão? E aí ele deu a opinião dele, e isso foi parar no dia seguinte todos os programas de fofoca, dizendo: o ator Charles Davis, numa live com a atriz Cris Prola. Conta pra gente como é que foi. Também hoje não me preocupo mais com isso, tá, Cris? Eu sei que eu tô falando aqui com vocês e que amanhã pode virar um inferno, e vai virar um inferno pra eles, porque pra mim não vai. Primeiro que eu não vou atender telefone que eu não conheço. Também já aprendi como é que eu me defendo. E não vou ficar abrindo direct que o Instagram, eles podem achar que eu vi e não vão saber que eu vi. Tá lá, aceitar ou ignorar. Eu ignoro, porque eu não posso falar, eu falo o que eu penso. Foi uma live, só para lembrar as pessoas, uma live onde a gente estava falando sobre o que o ator pode fazer com as ferramentas. A gente falou de tanta coisa durante uma hora, e aí pegaram uma coisa que foi dita, que é verdade, porque eu lidei com o Carlos Alberto de Nóbrega, uma pessoa que eu respeito, que eu gosto, não desgosto, mas que foi desrespeitoso comigo em um momento. E aí, comparando com o que você estava me perguntando da Gorete Milagres, eu disse que eu achava que ela podia ter razão. Por quê? Quando eu entrei para a Praça Nossa, o Carlos Alberto, nós chegávamos de manhã, eu e o elenco inteiro, passava o texto, ele contava as coisas dele, e eu dizendo que meu interesse de ser diretor, e ele contando que ele era diretor dos Trapalhões da Globo, e papapá. De repente, quando eu saí, não fui só eu e mais outros atores, mas eles não falam, porque as pessoas no Brasil têm medo de se queimar, né? Elas têm medo, têm pavor de tudo, eu não tenho medo de porra nenhuma, porque eu vou trabalhar onde tiver a porta aberta para mim. Esse é dos nossos, né, cara? Então, assim, as pessoas não falam, eu falo. Carlos Alberto, a gente saiu do programa Praça Nossa, eu e mais 4 pessoas, sem um aviso. Sem alguém, a gente descobriu que não estava mais, porque não estava mais indo gravar, e aí não vamos mais e tal, e foi desta forma. Você estava fazendo um sucesso, cara, teu personagem. Era excelente o que a gente fazia, ele dizia para mim, você está percebendo, você está abrindo o programa, que é para poder audiência, coisas de televisão que eu não vou entender nunca, que se foda, que se dane também, então eu não estou ligando, a gente é descartável, tá? Também não me engano com nada, eu sei que toda vez que eu assino um contrato com uma televisão, eu sei a data que eu vou sair, sei que pode ser que aquilo termine antes, porque as pessoas vão te usar até onde você está rendendo. E tudo bem, por isso também já entendi isso há muito tempo. Por que tu acha que isso aconteceu? Olha, aconteceu num primeiro momento e foi explicado pra gente. A gente tinha 1h30 de arte, e aí o Silvio Santos reduziu para 1 hora de arte. Evidentemente, tirou-se os recém-contratados, os recém-chegados, que eram os jovens. Né? Isso foi 2008, 2009.
E aí ficou com o Zé Bonitinho, com todos aqueles atores da antiga, tudo certo, perfeito. Na segunda vez eu não sei te responder, porque não tem essa resposta. As pessoas em televisão não têm muita preocupação em te dar satisfação de nada. Só que uma personagem tinha uma escolinha numa outra emissora acontecendo, não é do Professor Raimundo na Globo, que me consultou e eu não podia, porque a minha personagem estava vinculada lá. Ou seja, te fecha portas na sua vida. Sacanagem, né? A forma que faz. Mas sabe por que faz? Porque, infelizmente, é muita gente para pouco espaço. Então as pessoas não brigam. O que eu vejo de gente com razão, mas que não coloca para frente, não fala o que pensa, porque tem medo. Porque tem medo e porque sabe que pode ter realmente uma porta fechada, eu sei que pode. Mas essa porta para mim não interessa, porque eu não vou trabalhar no medo. Uma vez uma pessoa dentro de uma televisão, uma pessoa muito famosa, disse assim para mim: "Ah, é diretor que você quer ser, né? Tudo bem. Você tem um brejo aí na sua barriga?" Eu falei: "Não tem. Por quê? É bom ter, porque você vai ter que engolir muito sapo." Já digeri mal. Falei, que história é essa? Não, é assim. Então, tem convenções. Charles, existe o teste do sofá, porque é assim. Muita coisa que está sendo quebrada, e que bom, que hoje em dia tem esses compliances, essas coisas que você vai lá no RH e reclama, e que bom que está assim, para acabar com determinadas coisas que aconteciam, e não existiam. Então, você ou joga o jogo ou você não caminha muito. A maioria joga o jogo? A maioria joga o jogo, a maioria faz, a maioria é carreirista. Uma coisa agora. A maioria faz. Você passou... Tu jogou o jogo, Cris? Você foi convidado para fazer o teste do sofá? Algumas vezes. E aí? Aceitou? E aí, por exemplo, um autor uma vez chegou para uma amiga minha, diretora muito conhecida, e falou objetivamente o que ele queria. Eu respondi objetivamente o que eu não ia fazer e me ferrei naquele momento porque não fui trabalhar com aquela pessoa, porque eu não seria feliz fazendo aquilo. Né? Então, assim, não aceitei, mas também tem uma coisa importante de se dizer. Não julgo mesmo. Cada um Quem busca faz seus o teste do Até sofá? porque o teste do sofá, gente, não existe só no meio de televisão e de cinema, não. Existe, às vezes a pessoa se formou, é advogado, quer trabalhar no escritório X e vai lá e faz. É verdade. É que o meio artístico a gente comenta porque todo mundo sabe quem é todo mundo. A gente conhece um jogador de futebol, não só no meio artístico, você conhece pessoas que estão expostas. Mas isso existe em qualquer meio e ok quem escolha esse caminho. Eu não dormiria feliz assim, porque como eu comecei conversando com vocês, eu gosto de me inventar, eu acredito em mim. Então eu acho que eu não preciso ir por esse caminho. Isso é o pulo do gato, acredita em você, é verdade. né? É uma escolha, mas quem vai por esse caminho, eu conheço vários. Conhece muita gente famosa aí que joga o jogo? Ah, meu filho, jogam. Em todos os times que você imaginar. Você acha que hoje está no Vasco, amanhã está no Fluminense. Você pensa que a pessoa está no Botafogo, está no Flamengo. Está jogando tudo que é jogo. Eu falo, pô, legal, hein? E vai, e caminha, faz carreira, tá tudo certo. Bom, eu acho que você, ao longo da vida, descobrir coisas que te dão prazer e que você vai conhecendo coisas diferentes. Ok, o que eu entendo você dizer, que eu também acredito e não gostaria de passar por essa situação, é me violentar, né? É fazer uma coisa que vai me dar aquele... Eu não sei nem se é prazer a palavra, né? Mas vai me dar aquele contentamento de ter conseguido alguma coisa. E eu acho que o mais importante é você se manter. Porque tantas carinhas bonitas que a gente vê aí, depois você nunca mais vê. Onde está essa pessoa? Porque ela não tinha as outras coisas, né, que são necessárias à manutenção do trabalho, né? Claro. Talento, estudo, inteligência emocional, uma série de coisas que tem que vir junto com a carinha bonita, né? Mas quando eu disse que a gente é livre também para fazer escolhas e conhecer coisas diferentes, é que eu sei também que se der um Google no seu nome, aparecem lá umas coisas falando de uma escolha. Eu não sei se é escolha. Como é que aconteceu dessas matérias virem a público falando da sua vida sexual íntima, com casal? Você fica bem à vontade, tá? Não, eu fico muito à vontade. Primeiro assim, não foi ninguém que descobriu, então não tenho que culpar ninguém por isso. Eu dei uma entrevista para um canal chamado até Na Real, do Bruno de Simone, onde ele me fez uma pergunta. Primeiro eu fiquei meio assustado com a pergunta dele, que era muito nesse lugar aí, de você foi assediado e tal, e de como é que tá de relacionamento. Eu falei, cara, com a idade que eu tô vivendo assim. Foi uma entrevista que eu achava assim, igual eu tô aqui com vocês. Eu sei que isso aqui é um inferno, isso aqui amanhã pode virar uma coisa de um tamanho e eu tô crente que eu tô aqui tomando um suco que não é nada. Já sei que não é mais assim. Mas eu dei uma entrevista pro Bruno, uma coisa intimista num canalzinho dele. Claro que quando isso saiu,
foi para todos os sites e tal. Então, na verdade, foi provocado por mim, fui eu quem disse. A partir do momento que eu digo, tá dito. Então, só que as pessoas são muito conservadoras e o fato de ser conservador tá tudo certo. O problema para mim são as pessoas que são falsas moralistas. O que eu vivo, eu não dependo de ninguém. Eu tive que sair de casa com 18 anos para seguir minha vida. Eu não peço nada para ninguém. Eu posso bater no meu peito e dizer, ninguém. Não teve uma pessoa que eu tive que deitar num sofá que possa chegar e dizer assim, então eu vou te desmascarar agora que você está falando aí no podcast deles aqui, daqui para fora. Diga, então, mostre. Tem rabo preso com ninguém, né, meu Ninguém. Tenho com muito trabalho. Tenho com a minha dedicação. Então, eu falo. Agora, é a forma que eu vivo. Respeito a família brasileira, sei onde eu devo falar, em que momento, e sei o que eu posso em cada lugar. Eu trabalho com criança, eu trabalho com adolescente. Agora, eu tenho uma vida pessoal. Sim. Eu tenho as minhas escolhas, que garanto para vocês que o mundo liberal, posso inclusive não falar muito disso, se não for o caso aqui, mas é um lugar com muitas convenções e muito respeito. Talvez mais do que as pessoas que vivam de forma falsa, no meio da traição, sacaneando seus cônjuges. Então, tem as suas regras, né, cara? Tem suas regras. Então, assim, falar disso... Hoje fazer um Google, Cris, eu não vou mentir para você. Você faz essa pergunta agora, eu fico meio assim, porque fazia um Google do meu nome até 2 anos atrás... Lindo, carreira. Hoje o que vem na frente é o que é polêmica, vem na frente, mas também que se foda, porque é isso e eu tenho minha vida pessoal, tenho minha vida profissional. Agora você me diz se artisticamente eu te interesso, você me chama para trabalhar. Se pessoalmente eu te interessar, você me chama que de repente eu vou lá e a gente faz alguma coisa também, eu e você. Pô, legal, né? Eu acho que ele é bem pessoas, resolvido, né? Assim, né? Transparentes e que falam o que pensam e são de verdade, né? Mas eu também percebo, apesar de te conhecer e saber que foi genuíno, né? Você foi dar uma entrevista e, não sei se inocentemente é a palavra, mas talvez inadvertidamente, se abriu e contou um momento que você estava vivendo na sua vida pessoal, né? Mas eu percebo, Sérgio, não sei se você também, que muitas pessoas, grandes influenciadores, eu não sei se grandes porque... tem muitos seguidores ou porque influenciam positivamente, mas criam essas polêmicas para ter curtida, visualização. Não tenho dúvida. E briga com fulano, e namora não sei quem. Enfim, sempre tem umas coisas meio que armadas, tem não gente tem? Que força, por exemplo, uma pessoa que é muito próxima a mim disse, Charles, você namorou, aí começou a falar para mim, fulano, tal. Imagina se as pessoas soubessem, tal. Cara, de mim não vai saber. Se essas pessoas não abrirem a boca para falar, eu não vou falar. Essa é a regra que você fala, esse respeito, né? É isso. Que isso, inclusive, é anterior a eu conhecer o meio liberal, eu conheço há poucos anos, fui conhecer bem mais velho. Mas eu digo de relacionamentos que eu tive com pessoas de muita notoriedade e que hoje estão casadas, estão com outras escolhas e está tudo certo. Eu não vou fazer isso. Né? Tem gente que escreve livro e não diz nome, eu acho péssimo. Com uma pessoa assim, não vem fazer cifrado, ou fala ou não fala. Eu não falo. Se um dia a pessoa disser, eu vou ter que concordar, porque é verdade. Vou ter que dizer, aconteceu, mas eu não vou expor ninguém. Eu tenho isso como princípio para mim. Eu não preciso fazer isso. Não preciso desse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu falei disso, não foi inocentemente. Eu sabia o que eu estava falando e sabia que aquilo poderia reverberar. Eu não imaginava a intensidade, porque eu nem me via o suficiente exposto para esse tipo de interesse. Depois eu entendi como que as pessoas se interessam. Porque, por exemplo, acabei de dizer para vocês, e falo para poder ver se isso, né, divulga, Chloe Valentina, dirigir um podcast. Pode ser que as pessoas pesquisem mesmo. Agora, fui na esquina e fiz tal coisa. Nossa! É uma pesquisa na sua vida. Quando eu falei que eu fazia isso, o que vocês tinham que ver que eu recebi de direct, de mensagem, de possíveis casais, de pessoas e tal, e quero saber como é, e quer conhecer a gente. Falei, pô, cara, olha isso. Né? Quer dizer que se eu tivesse esse interesse, o negócio é uma ferramenta de divulgação. Então eu acho que assim, as pessoas se realizam muito vendo essa história do outro, as pessoas meio que têm muita curiosidade. Por isso que eu digo, o falso moralismo é que eu acho chato. Posa de uma coisa, como eu conheço muita gente, que finge viver uma coisa, finge uma relação, engana em casa, sabe? E vive uma outra coisa falsa na rua. Isso eu não nasci para fazer. Eu nasci para fazer mentira e brincadeirinha num palco. Assumir um personagem num palco diante de uma câmera. Interpretar um personagem, se eu tiver como ator, e fazer o público acreditar naquilo ali. Mas é aquela mentirinha. Sim. Eu faço sempre essa pergunta aqui para as pessoas que vêm aqui, né? Você não desconfia da pessoa que é muito moralista, não? Que aponta muito o dedo? Mas
mas eu desconfio muito de quem aponta o dedo. Eu tenho isso, cara. Eu observo muito a pessoa que aponta muito o outro, a pessoa que sempre tem uma crítica para fazer do outro. Ela tá falando mais dela do que do outro, para mim. É verdade. Com certeza. Ah, fulano é bonzinho, fulano é assim, mas ele não sei o que lá, e coloca em evidência, de repente, o aleijão que aquela pessoa tem, Sim. algo negativo que ela não valoriza o que é de bom na pessoa, né? Sim. Ah, fulano é uma música legal, mas era viado. E, eu escuto muito isso. É depois da vírgula, é depois do verdade. mas que você vê que o interesse da pessoa é mais para falar aquilo ali. verdade. Eu acho que o mais perigoso, inclusive, é esse falso amigo, que esse é o maior inimigo, que está próximo, né? E está sempre evidenciando uma coisa negativa do outro. Essa pessoa é tóxica no meio de relações, né? Eu observo muito isso. Foca na obra do que a pessoa faz, foca no que a pessoa tem de bom, né? Sim. A pessoa quer focar o defeito da outra. Tá numa discussão, as pessoas confundem muito debate com embate, né? A pessoa tá numa discussão e perde o argumento, aí vai pro periférico. Sim. Aí fala dos defeitos da pessoa. Ah, mas você é assim, assim, assado, esqueceu o debate. Sim. Parte pro embate. Também acho isso muito chato, cara. A gente vive um momento em que a internet traz isso, né? Essa comparação. É uma vida perfeita de pessoas que não têm a cara oleosa. Você viu que eu postei isso, né? Gente, eu passei mal de rir, né? Aí, e você se compara com aquela pessoa linda, maravilhosa, nas Maldivas, né? Em Dubai, com aquele marido perfeito, aqueles filhos perfeitos, e na realidade, né? Fora do story, você tá como, né? Essa frase é boa, né? Você tá como? Então, eu acho que a forma de você se frustrar muito é se comparando, né? Querendo ser aquela pessoa, ter aquele corpo. Porque no meu Instagram eu falo muito sobre conquistas, objetivos, ação, planejamento. Então, tudo é possível? Mas você também tem que se aceitar, né? Você tem uma genética diferente, você tem um trabalho que, de repente, não te permite dedicar tantas horas. Então, a gente faz uma adaptação de horário, faz um planejamento. Eu costumo falar no inventário do tempo, né? Eu sou organizada, então eu sou aquela que coloco. Eu tenho meu dia está ficando muito enrolado. Aí eu coloco acordar às 5h30. De 5h30 a 5h45, higiene pessoal. Toma café. Caraca, e não sei o quê. Né? Metódica mesmo. O chat fez até uma cara. Eu tô apavorado, porque dependendo da higiene pessoal e com o que vem a mais, dependendo. Tem que ser rápido aqui, sai logo, porque tem 15 minutos. Higiene pessoal, gente, é escovar o dente. Tá, só a higienezinha ali mesmo. Né? As outras coisas, cada um, né, com o seu metabolismo. Mas se você precisa. Antigamente, meu pai lia o jornal, né, sentado no trono, como ele mesmo dizia. Então, se você precisa ler ali as notícias e tal, faça o inventário do tempo com esse período dedicado às suas necessidades fisiológicas. Ok, mas eu acho que, dependendo da vida que cada um tem, dá para você planejar e... eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Mentira. Não, isso é mentira. Você não faz porque você não tem disciplina. Mas eu não tenho motivação. Não, primeiro vem a disciplina, né? A motivação vem com a continuidade de você fazendo e tal. Não sei o quê. Então, existe esse lado que eu, como influencer, eu acho que eu motivo e inspiro as pessoas a encontrarem seus caminhos, seja profissional, pessoal, ou ser aquela pessoa que você gostaria de ser. Mas também tem um outro lado, que é esse, né? Eu aprendi de manhã, se eu quero fazer um story porque eu tô acordando e eu quero dar bom dia, eu não posso fazer maquiada, né, gente? Pelo amor de Deus, você tem que fazer com aquela cara que você está acordando, porque você é uma pessoa de verdade. Tem dias que eu não tenho vontade de ir para academia. Então eu falo, gente, hoje eu não estou com o menor saco para academia, eu vou. Ou então eu não vou. Mas a maioria das pessoas não faz isso, Eu comi um chocolate, né? Porque esse post que ele fez, você chegou a ver?
Que as pessoas acordam. Como é que é? Fala aí. Mas você sabe que você está falando isso tudo e eu penso, aí já vem o lado negativo dessa coisa, que é o quê? A pessoa que. Você é minoria, porque a maioria vem desse mundo cor-de-rosa, era sobre isso. Então, a pessoa vai ficando muito infeliz, tem estudos sobre isso. A pessoa fica depressiva, porque ela não vive aquilo que ela assiste na vida de todo mundo. Aí, claro que vem o extremista do inferno e vai lá e escreve para mim: não, Charles, você quer o quê? O mundo cão é o quê? Você quer ver morte? Você quer ver sujeira? Quem disse isso? Não quero ver nada escatológico. As pessoas são muito extremistas para defender suas ideias. Eu estou dizendo aqui, eu não quero ver só o mundo cão, mas tem só o mundo lindo. Tem um momento que você é normal, que você tem a pele oleosa, que sua roupa tá furada. Mas é tudo tão preparado o tempo todo e muita mentira, muita história contada. Gente que eu sei que tá devendo, que parcela em 12 vezes e de repente tá fazendo uma viagem que não tá combinando. E tá postando foto, tudo bem, mas é só isso o tempo inteiro. Muita gente que consome rede social, que fica ali, vivendo, assistindo aquilo, fica depressiva. Porque ela pensa, gente, minha vida é péssima, né? De todo mundo é ótima. Vem cá, e a vacina, tomou? Claro, as 2 doses, estou esperando a terceira. Queria estar até mais velho para ter tomado já. Você não é daquele que acha que vacina dá a pessoa ficar autista, não, né? De forma alguma. De forma alguma. É super necessário, né, gente? Assim, eu acho muito engraçado quando eu vejo uma pessoa argumentos toscos, né? Negando, né? E falando, cara, a gente tomou vacina o tempo todo, H1N1, tá, da gripe, a gente vai lá tudo. Quando chega o problema, o Covid, a pessoa não quer tomar a vacina e com 1000 argumentos, né? Acho muito irresponsável de quem lidera, de quem está no poder e fica propagando. Colocando na cabeça de pessoas que são mais influenciáveis, que parece até uma coisa religiosa, que não querendo falar mal da religião de ninguém, mas algumas pessoas são muito influenciadas, né, por um líder religioso. E eu vejo comportamento muito parecido. Muito parecido. E pessoas negando. E tá ali, tá comprovado. Eu estava vendo no Rio de Janeiro os números, eu me assustei, de verdade, com os números do Rio de Janeiro. Quando eu vi a quantidade de gente vacinada com 2 doses, falei, cara, estamos de parabéns. Que a gente tem que considerar as pessoas. É do estado, não estou falando do município. Quando você vê pessoas que moram em lugares afastados, que então esses não estão convivendo, e você vê esse percentual com mais de 70%, aí você vê o hospital que foi montado de campanha específico para o Covid, com apenas uma pessoa, um leito ocupado. São números que eu falo, cara, que tá funcionando ainda assim, e os poucos que estão doentes, tá comprovado, não tomou as 2 doses ou tomou uma só. Tem dúvida ainda que a vacina funciona? Tem dúvida? Você então é a favor do SUS? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como não ser? Como não ser? Eu não sou louco, eu não sou negligente. Por que você não quis postar foto, então, quando você tomou a vacina? Na época que eu tomei a vacina, o que eu quis dizer é o seguinte, eu não tenho que ficar agradecendo, tá falando do sistema. Eu não tenho que ficar agradecendo, obrigado, a vacina direito nosso, inclusive atrasou, porque demoraram a negociar. Exatamente. Eu estava falando disso. Todo mundo sabe por quê, né? Eu não sou contra o SUS, não sou contra o profissional de medicina. Eu sou contra quem fica negando, eu sou contra quem demora a trazer, quem dificulta o acesso. Era disso que eu estava falando. Outra, né? Exatamente. É verdade. Vocês sabem que eu fiquei até envergonhada, eu sou policial civil e nós não paramos de trabalhar. Assim como outras instituições e outras atividades que não puderam parar. E eu tomei a vacina, a primeira e logo depois a segunda dose, muito antes de pessoas até mais velhas do que eu. E eu não postei a foto por conta dessa vergonha. Depois eu fiquei, vergonha de quê? Né? E aí quando eu vi você também não postando, eu até falei pra você, eu também não postei. Mas era quase que um protesto, né? Era quase... Mas Cris, é tão óbvio você ter que tomar porque eu tenho uns vacina. amigos que não postaram porque era por idade, né? Então, vou esperar um mês porque o pessoal pensa que eu tenho tal idade e tal. E eu falei, cara, o meu não é por isso não, tá? Eu digo a minha idade. O meu é justamente porque as pessoas estavam fazendo uma coisa de obrigado. Pelo amor de Deus, não estou desmerecendo os profissionais. Eu só achei que a forma que a gente estava agradecido, ela não condizia com aquilo que a gente estava vivendo naquele momento, quando eu estava vendo países negociando e as coisas caminhando mais rápido e a gente atrasado, e quando você sabe o porquê, os motivos daquele atraso, é isso que chateia. Mas, gente, por que ele, assim, por que ele buscou esse caminho, cara? Quando ele teve a oportunidade de ficar bem na foto, quando entrou a pandemia, ele seguir a cartilha, por que ele buscou esse caminho de negar tudo? Você responder isso não? Por que ele buscou o caminho de fuder com a gente, com o artista? Por que ele buscou esse caminho que está parado o nosso dinheiro? Por que ele buscou esse caminho de colocar na área da cultura um ator que eu não vou questionar a carreira desse ator, mas que pelo menos não tem histórico nenhum político, uma pessoa que não tem engajamento nenhum nesse sentido? Por que? São tantos porquês que eu não sei te responder isso não.
É até o problema a gente poder fazer essas críticas que amanhã estão achando que a gente é um canal de esquerda, né? Que a gente é comunista. Não, a gente aqui não tem política. Que fique claro, eu sou do reto, nem de direita nem de esquerda, e o fato de eu dizer isso não significa que eu vou votar no PT, que eu sou Lula. Também não sei ainda o que sou, ainda tenho que pensar, porque também nem eu sei, nesse momento do país, o que eu sou. Eu tenho que parar e pensar. Então, só um pouquinho. É aí que são os extremos, né? Verdade, então, ele falou isso, olha ali, o da esquerda. Então, não tem isso, né? Porque a gente está vivendo exatamente isso. É muito bom você tocar nisso. Se você fala que você gosta de suco de laranja, desgraçado, não tomo de caju. Até bati, desculpa. Ele não Quem disse que eu não tomo de caju? Você entende? Você não pode. Você fala que você gosta de uma coisa, você não pode gostar de outra. Bom, eu já disse que eu gosto de tudo, né? Em todos os sentidos da minha vida. Eu tô declarando. Então, querido, não vem dizer pra mim que eu sou uma coisa só. Não vem dizer pra mim que se eu não sou A, eu sou B. Vamos ser um pouquinho mais, vamos ouvir um pouco as pessoas, vamos entender esse ódio. A gente tá muito absoluto de verdades. Eu gosto de você se você gosta do que eu gosto. Se você me declara uma coisa aqui nessa conversa que eu não concordo, você já não é uma pessoa grata pra mim. E vou parar de seguir no Facebook essa demônia. Porque, cara, são umas falas que eu falo, as pessoas estão muito intolerantes. É verdade. Você não pode falar bem nem mal, porque se você falar bem, você contraria um lado. Se você falar bem de um... É um problema. E no nosso meio muito, viu? Você não acha que isso é de propósito, não, cara? Você dividir as pessoas, emburrecer as pessoas, colocarem as pessoas cegas ali pra não fazer o que tem que fazer? Mas a vida inteira, ignorantizar as pessoas? Mas uma vida inteira. Fazer um Vasco e Flamengo, um Fla-Flu ali, eu não gosto de você não gosta de mim, enfraquece o que tem que ser unido. Mas por que a educação nunca foi valorizada? Quanto mais pessoas pensantes, mais se desenvolve. Isso a vida inteira é assim. Eu fico pensando, quando vocês vão dizendo isso, né, nessa questão das pessoas que vivem esse embate, vivem essas escolhas, que se um vive uma coisa, o outro vive outra, o outro não presta. Eu fico pensando justamente nessa intolerância que a gente não tinha tanto, se você parar para pensar, ou pelo menos não era vista. Porque hoje eu vejo um ódio nas pessoas, mesmo. Amigos, assim, que você comenta uma coisa... Famílias, né? Famílias. E o pior, no nosso meio, aí eu acho triste. No nosso meio, pessoas que não se posicionam porque eu posso perder pessoas que gostam de mim. Cara, que goste de mim quem comunga do que eu acredito, porque o que eu acredito é a minha verdade. Desculpa, se você não acredita no que eu acredito e não respeita, porque eu posso não gostar do que você gosta, mas eu tenho que te respeitar. Se você não respeita isso, então desculpa, para de me seguir. E essa preocupação não tem. Mas você não acha que tem também, fala muito no bolso, porque muitas dessas pessoas que têm medo de se posicionar é porque tem contratos bons com empresas que não pode falar que pensa isso ou que pensa aquilo, que é de direita ou que é de esquerda, não pode se posicionar. Não tem isso. Aí eu acho que você ficou uma pessoa sem personalidade. Aí eu prefiro lembrar do Tony Ramos, que fazia campanha por uma coisa de carnes, e aí é descoberto determinadas coisas, começa a fazer um levantamento sobre aquela empresa, e ele vai lá e se desvincula, porque nem tudo é só o dinheiro. Tá? Não estou dizendo que a gente tem que deixar de ter dinheiro, mas você está falando de pessoas que têm contratos, são muitos. Se você viver para isso, ok, aí você vai ser uma pessoa realmente que você não se importa. Você simplesmente quer ser neutro. Eu não nasci para ser neutro porque eu tenho opinião. Eu não consigo não ter opinião, Cris. Em lugar nenhum. Eu não consigo, eu perco por isso, eu sei. Mas eu preciso me expressar, é a minha verdade. É o mínimo que eu tenho na minha vida, é ter a minha opinião. Isso ninguém me tira e isso não tem preço. Se eu não puder ter opinião, se eu tiver que ser neutro o tempo inteiro, aí eu vou ser muito infeliz. Aí eu vou ficar sem opinião e doente. Mas aí você se expressa, você é contundente nas suas opiniões, mas você se garante, né, cara? Isso é muito importante, você sabe o que faz, você sabe... Eu sustento o meu BO. É, isso aí. Eu acho também que a gente, levando para um outro lado psicológico, emocional da coisa, a gente quer ser amado, né? Todo mundo quer ser amado. E na medida em que você não tem a mesma opinião que as outras pessoas e que as pessoas param de seguir ou começam a te cancelar e tal, você se sente, né, cancelado, não amado. E se você não tiver autoconhecimento, não se bastar, não for uma pessoa que se garante, como você falou, isso dói muito, cara. É muito difícil. A rejeição é um sentimento muito difícil de administrar. Aí acho isso bem pessoal, assim, porque você pode ter esse lugar, como você pode ter a sua opinião, e aí eu penso que se o outro me cancela e me odeia pelo meu gosto, pela minha escolha, eu não preciso dessa pessoa, não preciso estar com essa pessoa. Eu quero ser amado, mas eu quero ser amado por pessoas que têm amor. Exatamente. Bonito. Vamos bater palma. Uma palminha. Sabe tudo, sabe tudo. Gente, o papo tá maravilhoso.
Não me surpreende, porque você é um cara informado, culto, que se garante porque é um profissional que estuda. E só voltando aqui um pouquinho para esse lado acadêmico que você tem, então eu costumo dizer, e eu quero que você confirme, né? A carreira do ator, a carreira do artista, ela é como qualquer outra. Você tem que estudar, se dedicar e esperar que as coisas acontecem quando tiverem que acontecer, sem ficar naquela expectativa, nem naquele sofrimento de não ter passado num teste, uma coisa assim. Não é isso mesmo? Sim, acho bom você falar disso, Cris. Quando fala como qualquer outra, então qualquer outra. Ninguém é advogado sem Sim. cursar direito. Ninguém é médico sem cursar medicina. Ué, Charles, mas se uma criança começa à toa, não tem uma formação acadêmica. Evidentemente, ela não tem idade para ter. Mas se você vai seguir uma carreira nas artes cênicas, estuda. Mas eu não quero isso como carreira acadêmica. Faça cursos livres, estude com quem sabe, vá ler, saiba sobre aquilo que você quer fazer. Não seja apenas um curioso que você vai ser mais um. Já é um funil uma carreira de artista, seja ele músico, seja ele cantor, é muita gente para pouco espaço. Então é um funil. Entra muita gente, poucos passarão e resistirão. Quando você fala sobre a gente ter essa persistência, isso é necessário. E é como em qualquer carreira. Quem persiste vai seguir. E digo mais, uma vez uma pessoa me falou uma coisa, refleti muito e é real. Às vezes faz carreira quem mais persiste porque tem vocação. Às vezes quem tem mais talento, mas leva numa boa, sou artista, não vai a lugar nenhum, porque não tem o planejamento, porque não separa 15 minutos para fazer higiene pessoal de manhã, é uma pessoa despranejada, e aí, não precisa ser ao extremo como a Cris, tá? Mas se for também é ótimo. Mas você não tem planejamento, você não tem sequência, você não sabe para onde você quer caminhar, você quer tudo. Ontem uma pessoa me dizia, Charles, quer um caminho artístico. Eu gosto de ouvir pessoas jovens que estão com interesse, às vezes nem tão jovem de idade, mas novo no mercado, que é um mercado lindo que você pode começar a qualquer momento. Olha com quantos anos o Raul Cortez chegou à televisão, olha com quantos anos tantos atores chegam à televisão, faziam teatro que você nem sabia numa cidade distante. Eu falo isso lembrando de uma grande amiga que faleceu, Manuelita Lustosa, que era uma atriz em Minas Gerais, que fazia teatro, se divertia. Um dia um produtor de elenco foi lá, foi a avó da Salete, da Bruna Marquezine, e não esperava fazer televisão, nunca batalhou por aquilo, não tinha cadastro numa televisão. Fazia teatro porque gostava em Minas Gerais. E aí um dia acontece, tem uma carreira tão linda que eu nunca vi. Eu vejo muita gente querendo se aposentar nas suas carreiras, nas suas profissões. Eu nunca vi um ator querer se aposentar. Né? Nunca vi. Ele quer ver, eu preciso viver, eu tenho 80 anos, eu quero texto, eu quero decorar, Faz eu quero o que fazer. gosta, né, cara? Faz o que ama. Então você pode começar a qualquer momento. Porém, você tem que ter planejamento, saber para onde você vai. O que eu ia dizer é que uma pessoa ontem me disse assim, porque eu canto. Eu falei, mas você canta, você fez aula de canto, você é músico, você toca algum instrumento. Porque eu também faço teatro, e aí estou numa agência de modelo. Eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, mas o que você tem como chamado? O que você gosta? O que você quer? Ou por onde você acha que você deva começar e o que você vai estudando? Você pensa em fazer isso aqui a partir... As pessoas não têm planejamento. Aí você descobre que a pessoa quer ser famosa. Aí é outra história. Para ser famoso, você pode 1000 caminhos que não precisa ser com a arte. Aliás, lamento, pela arte vai ser mais difícil. Lá na escola, na CN Artes, a CN Artes ela tem sede no Rio de Janeiro e uma sucursal em São Paulo. Como é que é o curso? Eu me lembro, na minha época, eu fiz curso com você. Depois de você, eu fui para a Sininha. Uhum. A gente, ao final do curso, gravou um filme, né? Média. Nossa, foi a maior emoção da minha vida. Lançou, né? Que tem aquele momento. Fizemos uma festa, Sérgio, de lançamento do nosso filme. Foi muito legal. Como é que é hoje? A gente está falando de 12 anos atrás do meu curso. Como é que é hoje? Sabe o que é maravilhoso, Cris? O curso que você fez comigo não é a aula que eu dou hoje. Por conta para onde as coisas caminharam. A gente fazia um vídeo no final. Hoje em dia se trabalha com self-tape, é outra história. Então a linguagem muda a metodologia. Sim. A gente está há 16 anos no Rio de Janeiro, há 8 anos em São Paulo, que é o polo de produção. Rio e São Paulo, né? Os atores vêm, infelizmente, a gente não tem um polo de produção no Nordeste, no Norte, muito embora a coisa esteja caminhando para um outro lugar de regionalizar as produções, porque a gente precisa, né? Então, muita coisa do que a gente ouvia e que o ator tem procedência, é uma questão de prosódia, né? De sotaque. O ator que tem um determinado sotaque não, você não vai conseguir emprego. Não, isso é uma bobagem.
Acabou isso. Tem que acabar. Não acabou, não. É mentira dizer que acabou. Realmente, se você vai fazer determinados personagens, você tem que estar falando com o sotaque do Sudeste. Do mesmo jeito que o ator do Sudeste já fez muita novela nordestina e foi muito criticado. Tieta, né? Todo mundo tinha um sotaque carregado nordestino. Sim, mas a gente tem uma mania de achar que eu tô fazendo um nordestino. Não importa se é do Ceará, se eu tô fazendo da Bahia. Uma pessoa que é de uma cidade fala de um jeito. Uma pessoa que tem um Tzinho de Maceió é uma coisa. A pessoa que está em Sergipe, em Aracaju, é outra. Então isso é só estudando que a gente vai entender, isso chama-se prosódia. Mas o que eu quero dizer é que o ator do Sudeste também a gente se acha muito. Nós cariocas que falamos com X, a gente se acha muito, porque a TV Globo aqui... Essa é a linguagem global? Claro, a gente seria a linguagem global essa? Não. Não é a linguagem global. Não. É aí que está o erro. Né? Mas falam isso, né? Sim, porque a grande produção é aqui. Então, como tudo sempre aconteceu muito no Rio de Janeiro, acaba se convencionando isso. É isso que tem que ser quebrado. Né? Isso que tem que mudar. E abrir a oportunidade, por exemplo, hoje você vê atores fazendo personagens trans, eles são trans, busca-se atores trans. Antes não, até uns anos atrás, Cláudia Raia fazia trans. Hoje já se tem esse cuidado. Né? Então, isso eu acho que é um avanço, isso eu acho que é importante. A gente tem que pluralizar, a gente tem que abrir oportunidade para o ator que está no norte do país. Tem muita gente talentosa por esse país. E nem todos chegam porque não tem acesso, porque não consegue chegar. Né? Você sabe que com essa pandemia eu comecei a dar aula online na nossa escola, que a gente nem sabia que sabia fazer isso. Faculdades à distância vinham fazer proposta para a Sininha de Paula, para minha sócia, e a gente negava a conversa. Não acreditamos nisso, a gente tem que dar aula presencialmente. E por necessidade, por conta de um vírus, a gente viu que é muito possível, e aí a gente começou a abraçar pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo. E que vão trabalhar ali. No Sul tem a Casa de Cinema, que produz produtos que a gente vê e que nem sabe. Nossa, isso foi feito no Sul, com profissionais do Sul. E aí eu estou falando de técnicos também, de áudio, técnicos de vídeo. E, cara, isso é importante. Eu acho que, quando você me pergunta da minha escola é muito ligada ao ator, à interpretação. Mas a gente tem que pensar amplamente. Hoje é muito diferente. Respondendo a sua pergunta do que você fez, a metodologia é outra, porque o mercado se comporta de outra forma hoje. E quem quiser fazer esse curso? Desculpa, Cris, perdão. Não, pode perguntar. Talvez seja a mesma coisa que você vai então perguntar, né? Como é, quem quiser fazer e tal. Eu ia perguntar, há aulas presenciais já e online, ou vocês continuam só no online? Quem quiser se inscrever, quem quiser fazer parte da CN Artes, como é que faz? Retornou. A gente está num sistema híbrido, na verdade, então parte presencial, a gente não pode ter mais a quantidade de alunos que tinha presencialmente. E parte desses alunos estão no online. A gente tem um site, www.cnartes.com.br, também CN, C de Companhia, N de Nacional Artes no Instagram, e os telefones eu não vou saber de cabeça. E o pessoal de São Paulo vai ficar com ciúme. Se eu disser o do Rio, eu lembro sim, porque são 16 anos. 21-2430-7105. De São Paulo eu não lembro. Os funcionários de lá vão ficar tristes comigo. Mas tá na rede social, CN Artes. A gente coloca nos comentários e até na própria... Maravilha. Vídeo. Então, quem tiver interesse de descobrir o trabalho que a gente faz está lá. Legal, cara. Serginho, eu estou muito feliz com o nosso convidado. O Charles, ele tem uma peculiaridade, né? Ele ensina, né? Ele responde a pergunta ensinando pra gente. O Charles é um grande comunicador, eu acho, né? Tá bem. E é uma pessoa que fala, ensina e eu acho que a grande qualidade, né, do Charles é ser de verdade, ser autêntico, ser verdadeiro. Aqui tudo não tem nada ensaiado, né? Mas como pessoas educadas que somos, você faz aquela clássica pergunta, né? Tem algum assunto que você não gostaria de falar e tal? E você não te pegou nem a gente acabar de falar. Não, falo sobre qualquer coisa, o que vocês quiserem saber. Eu falo, isso é muito legal, né? Isso é a pessoa que se conhece, que se valoriza, se respeita e não é que não tá ligando para o que o outro vai falar. Mas é o que você disse. Se o que você falar, que é a sua verdade, não for de encontro à verdade da outra pessoa e ela não quiser mais ser sua amiga, sua seguidora, ok, tá tudo certo. Não vamos brigar por isso, né? Eu vejo o Charles muito bem resolvido em algumas questões. Aí a pergunta é, você tem religião? Você comunga alguma fé? Sim. Como é? Hoje eu sou ecumênico. Sim. Se você me perguntar, eu já fui na igreja evangélica muito, só não batizei, não passei pelas águas, mas se você me convidar,
eu vou ao culto, eu ouço à noite para dormir, eu coloco na rádio evangélica porque eu gosto de ouvir louvor. Mas se você me chamar para ir a uma igreja católica, eu vou à missa. Se for dia de algum santo, se tiver de fazer promessa, aliás, eu faço e renovo todo ano em Aparecida. Se você me chamar para ir na Umbanda, eu já fui, eu vou e gosto. É ecumênico mesmo. Eu sou ecumênico de verdade. Fomos fui budistas. budista. Eu digo fui porque eu tenho respeito pela filosofia. Eu tinha o Gohonzo, eu recebia. Eu Acho praticava em casa o meu Horenge Kyo todo dia. A partir do momento que eu entrego, muito do que aprendi ali está comigo ainda, mas eu entrego porque eu não concordo exatamente com tudo como eu jogava, que eu achava que eu tinha que determinar e que tinha que ser absoluto. Então, discordo de alguns pontos, mas aprendi muito com o budismo e tenho ele em mim. Por isso uma ecumênico. boa filosofia. Né? Muitas filosofias, então eu tenho de tudo um pouco, de verdade. Então eu sou católico evangélico, macumbeiro budista. A grande verdade É o brasileiro, né? A grande verdade é que cada religião tem uma filosofia legal, mas o que estraga essa galera que conduz, né, brother? É aí que está o grande problema para mim. Eu acho que líder religioso é que o estraga tudo. Aliás, os dogmas, né, a religião em si, a partir do momento que você entra num templo e que tem um ser humano cheio de erros à frente, já tem tudo para dar errado. A minha conexão é com alguns vão chamar de Deus, outro vai chamar de universo. Minha conexão é com esse ser superior. Eu só não dou 10% para uma instituição religiosa, faço da minha forma que eu acho que eu devo fazer, mas também não tenho problema nenhum de lidar. É aí que está o grande lance. Tenho amigos que são obreiros em igreja. Eu não tenho problema com isso. Tenho amigo pastor, que eu nem sabia que era, descobrir, está fazendo negócio comigo, de repente, domingo eu tenho meu culto. Falei, legal, você que vai falar? Sim, eu sou o pastor da igreja, nem sabia. E está tudo certo, continua bacana e tal. Eu só não tenho, sinceramente, vontade de ficar no lugar por conta disso que vocês estão falando. Primeiro, obrigado pelo que vocês falaram aí. Eu busco ser de verdade, é para mim mesmo, tá? Não é para o outro, não. Eu não vou conviver num lugar que eu tenho que fingir coisas para agradar aquelas pessoas. Não, eu tenho que agradar a Deus, ao superior. Então eu não vou ficar num lugar que tem convenções fingindo estar totalmente adequado quando de verdade eu não vivo daquela forma 100%. Sim, eu acho. Tu não acha, não, Cris? É um pouco de arrogância. Um pouco não, acho que é muita arrogância da galera que está dizendo que está em contato direto com o Ser Supremo, o Criador do Universo. Parece que eles tomam café com o Criador todo dia. Quem são essas pessoas? Oi? Que pessoas são essas? Esses líderes. Esses líderes pastores religiosos. e... exatamente. Eu não conheço a igreja evangélica. É uma arrogância, mano, do caramba que coloca você lá embaixo e eles... Se você não tem conexão direta, você tem que vir. Não, você só vai ao pai através do filho, querido, que é numa outra instância também. E aí eu não dependo de quem vem dar o recado. Aí, sinceramente, com todo respeito, aí tanto no lado do espírita como no lado evangélico também tem a revelação e tal. Eu respeito, mas eu também tenho minha conexão. Então vamos lá. Eu acho assim, por isso sou ecumênico mesmo, de verdade. Acredito de verdade. Eu paro, indo para São Paulo de carro, eu paro em Aparecida. Porque inclusive, eu fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, perseverança e curso de catequista. Eu também. Posso dar aula de catequese. Você sente a espiritualidade da pessoa, na pessoa é da forma que ela trata os outros, né? Eu percebo muito isso. No seu dia a dia, né? Porque não adianta você ficar na igreja, seja onde for, no centro espírita, e quando você sai dali, você é uma pessoa invejosa, egoísta, que não tem amor no coração, não tem gratidão, não tem generosidade. Ou se você sabe que isso tudo está contido em você também, é aí que eu acho que é o grande lance, sabe? É você saber que isso tudo está em mim. Eu não quero que isso seja mais forte. E eu batalho para que isso não seja. Mas eu não posso fingir. O que eu detesto, gente, eu não suporto lidar com pessoas que mudam, e essas pessoas mudam até a voz, o jeitinho de ser. É gente que vive personagem. Personagem eu escolhi para viver na ficção. Na vida eu tenho que sentir transparência. Você usou agora uma coisa, você usou uma palavra que é totalmente ligado à energia. Você sente na pessoa. Eu sinto quem é verdadeiro. Mas você está se sentindo muito importante por isso? Não. A troca energética, a vida, o tempo, você vai descobrindo as pessoas. E é isso. Então não me interessa a sua religião. Quando a pessoa fala, Charles, qual é o seu signo? Eu respondo, mas eu não entendo nada. Até posso perguntar, e o teu? Mas eu não entendo sobre isso. Mas tem gente que fica, você é pisciano, legal, isso é bom. Isso não é por aí, não é pelo signo, não é pela religião que você professa, pela tua fé, não é isso. Verdade, é pela minha convivência com você que eu vou saber a nossa frequência, se tá tudo certo pra mim, ou não. a gente já conversou sobre isso também, né, Sérgio? Quando a gente vem pra cá, a gente vem conversando, e pra mim também. Eu gosto muito da física quântica, né? Mecânica quântica, que é por aí. É isso aí que você está falando, né? Tudo é onda, tudo é energia. Então, o professor Hélio Couto, do qual eu sou aluna e comungo das opiniões dele, porque ele é um cientista, ele diz que se a gente vibrar
numa frequência de raiva, de ciúme, de inveja, de qualquer sentimento ruim, você vai estar conectado com pessoas e situações dessa mesma baixa frequência. Então, o autoconhecimento não é que nós não tenhamos sentimentos humanos. Eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho tudo. O diferencial é que você, por conta do autoconhecimento, você vai aprendendo a transformar, a mudar. Se eu vejo que eu estou numa frequência de raiva, eu falo, opa, para que tá com raiva do que o cachorro fez xixi no tapete? Porque... Você entende? Você começa a transformar. A consciência é muito bom, né? É a expansão da consciência, né? Então vamos vibrar no amor. O que é o amor? É você não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Exatamente. Sabe o que eu fazia antes? Olha que coisa boba, mas que denota a mudança de consciência, né? As minhas filhinhas peludas fazem xixi e cocô na varanda, porque elas não aprenderam a fazer na rua. São burrinhas, não aprenderam, ou eu não tive paciência de ensinar. Elas fazem na varanda. Eu jogo água, cato cocô, jogo no vaso, no saquinho, enfim, higienizo aquilo ali. Elas têm pelinho, aquele pelinho fica depositado no ralo. O que eu fazia? O meu papel higiênico eu ia lá e jogava lá embaixo, na casa do vizinho. Aí quando eu me dei conta, eu falei, não, mas se eu aprendi que eu tenho que tratar o outro do jeito que eu quero ser tratado, como é que eu vou jogar pelinho de cachorro na varanda dele lá embaixo? Se não serve para tua varanda, por que vai servir para dele? Entendeu? Então é uma coisa mínima. Que só você vai saber. Só eu vou saber, ele não sabe. É. Mas esse que é o grande lance, é você saber. Você fazer a parada sem pretensão, e entendeu? Várias vezes eu já abaixei e fiz o gesto. Só que a tua vizinha vai saber agora. A minha vizinha vai saber. Vizinha foram poucas vezes, tá? Desculpa. E olha como você melhorou, que maravilha. Eu melhorei. E aí, essa pequena coisa já te leva a uma outra maior, né? Já te leva a atitudes maiores e mais, né, contundentes e tal. Agora, a gente tem sentimentos humanos? Temos. E vamos fingir que não temos? Não. Mas se você se vir com inveja daquela sua colega que está trabalhando mais que você, caramba, o processo que bom para ela. Eu estou sentindo raiva, inveja, na mesma hora eu mudo a frequência. Que bom para ela, tomara que ela trabalhe mais e eu também, porque se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Mas as pessoas não, parece que querem manter o sentimento pequeno, baixo, de raiva, de inveja, de... e que é tão destrutivo pra gente mesmo, né? Quando a gente entende isso, quando você faz essa pontuação, eu fico pensando, cara, tudo que você tá fazendo é bom pra você. Claro, porque você toma veneno pro outro morrer. Exatamente. Mas quem vai morrer é você que tá tomando veneno. Então, quando a gente tem essa consciência e busca isso, a gente busca ser melhor, é uma eterna busca. Né? Eu acho que a gente nunca vai estar, olha como eu sou maravilhoso para conviver, eu sou terrível para conviver com o ser humano, eu tenho que me policiar o tempo inteiro para eu conviver com o outro, para eu não magoar o outro, para eu não pisar no outro, para eu não sobrepor o outro, para eu não desvalorizar o outro, porque eu tendo a fazer isso o tempo inteiro. Verdade. Seja por uma posição profissional que você ocupa, seja por mil motivos. O difícil é primeiro você enxergar o que você está sendo. Quando você disse aí, quando eu percebo que estou sentindo raiva da minha coleguinha que está com mais folga e tal... Primeiro, você só vai perceber isso se você estiver nessa conexão, nessa frequência. Dúvida. Primeiro já tem isso. E é muito gostoso quando a gente aí é sincero e íntimo. Quando a gente se auto-observa e quando a gente quer ser melhor pra gente, não é para mostrar pro outro. Aí naturalmente você vai ser uma pessoa que onde você chegar, as pessoas vão gostar, você vai ser querido, mas você não pode ser personagem. Toda vez que eu vi uma pessoa tentar ser personagem, para ser aceito, para comunicar ser o que ela não é, nunca vi dar certo. Nunca. E olha que eu lido com o ser humano, eu lido com relações humanas o tempo inteiro. Eu nunca vi. Já vi gente que me engana por um tempinho e aí agora talvez eu tenha que deixar a modéstia um pouquinho de lado. Eu acho um pouco difícil de me enganar durante muito tempo. Porque essa percepção que a gente tem na arte também ajuda. Né? Juntando com a espiritualidade, eu acho que essas duas coisas juntas fazem a gente perceber o outro. E tudo isso importa mais para mim só numa única coisa. Não é para eu ficar fazendo avaliação do outro. E eu?
O tempo inteiro, quando eu reconheço alguma coisa em alguém, eu penso, será que eu estou reconhecendo essa pessoa porque eu estou assim? Aí eu começo a fazer uma reflexão sobre mim. O famoso espelho, né? Aquilo que te incomoda no outro é reflexo de você mesmo, Não é? né? Eu acho que, na verdade, é a vida te mostrando, né, cara? É você observando, você aprendendo. Pô, essa pessoa tá dando esse sinal assim. Isso acontece muito comigo também. Sim. Será que eu devo continuar essa relação? Será que eu devo render isso? Que ela já tá me dando sinais. E por melhorzinha que essa pessoa tenta mostrar para você, em pequenas atitudes dela, né, Cris? Sai aquela fumacinha, pô, essa pessoa não é tudo isso que ela tá falando. Sim. É o que você falou antes, voltando. É não fazer com os outros o que você não quer que faça com você. Com você. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não, porque só Jesus Cristo falou, agora dá nessa aqui. Eu não sei. É fácil. É difícil. Mas só você buscando o que é. Em um momento da minha vida eu achava que eu era ateu, entendeu? Porque a religião estava me levando para ateísmo. Sim, sim. Eu não conseguia engolir aquilo tudo, entendeu? Mas agora, Deus, eu sinto. Sim. Sabe? Eu sinto. Não é questão de acreditar, de falar como é que é, que eu estou em conexão direta. Eu sinto Deus. Mas se eu for depender de religião para achar Deus... Isso acho que são camadas do nível espiritual que a gente vai vivendo, né? Quando fala isso, ao mesmo tempo, eu me preocupo só no seguinte sentido. Talvez a religião me afastasse ao ponto de ser ateu, talvez até agnóstico, não acreditar em nada. Porém, existem pessoas que estão tão perdidas, e podem estar ouvindo a gente agora, que estão no nível de entrega, seja por droga, seja por tantas coisas, que só a religião vai fazer alguma conexão com o ser. Então, eu não desvalorizo religião nenhuma. É um lugar de religação, é um lugar de que pode te aproximar e que depois, com o seu discernimento, você pode achar que só aquilo ali não seja suficiente, ou não. Ou tem pessoas que necessitam. Por que existe líder? Por que tem o diretor da empresa e tem o office boy? Por que tem a pessoa que está liderando e a pessoa que precisa ser mandada, que precisa ser orientada e direcionada? Tem pessoas que necessitam disso. E tem pessoas que têm uma outra ligação com o espiritual, como tem numa coisa mais pragmática, numa coisa mais... no meio profissional, por exemplo. Então, eu não desvalorizo, não descarto. Agora, para algumas pessoas, a religião ela pode ser muito destrutiva. Por isso eu digo, tudo tem muito mais a ver com a gente mesmo. Em que nível energético eu estou, como é que eu me posiciono no mundo. Eu acho que o que não pode, aí talvez eu esteja querendo impor uma regra, mas não é, vou dizer para mim. O que não poderia para mim era passar por aqui apenas passando. Porque quando eu olho para as adversidades, quando eu olho... contei tudo muito por cima aqui para vocês, né? Mas Xuxa falou e mamãe me levou. Mamãe morreu, eu tinha 26 anos, eu fiquei órfão. Com 13, papai morreu. Ambos de câncer, fumavam, bebiam, eu só fui por cima ali. Né? E também não vou ficar aqui contando história triste. Porém, para eu sair de São Gonçalo, onde eu nasci e fui criado, com um tipo de vida, com acessos restritos e limitados e caminhar para onde eu caminhei, dependeu muito do movimento que eu fiz. E esse movimento eu fiz e aí eu considero o tempo todo para o espiritual. Não é mérito meu. É mérito de enxergar, de ter o merecimento de uma Xuxa, nem imagina o que ela fez para tantas crianças nesse país. De ter o merecimento de entender a mensagem que a Xuxa trazia por uma canção. Onde ela dizia, não use droga, não beba, não fume. Então, esse merecimento eu tive talvez por algum motivo, e aí entraria numa questão de karma, que é algo que eu passei a acreditar, para poder entender e justificar muita coisa do que acontece, para eu não achar injusto na vida de um e de outro. Não importa. Eu acho que assim, o que importa é quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e o que eu vou levar daqui, porque senão não tem sentido. Essas construções todas, você prepara tanto, você está preparando para quê? Quando você fala materialmente, você está construindo, se você tem filhos, você deixará para quem vai continuar aquilo ali. E espiritualmente? E profissionalmente, quando você aprende e não quer dividir com o outro, e você não quer passar para alguém, você vai morrer, você vai envelhecer. Sua carreira profissional vai ter que ser interrompida em algum momento. Você quer tudo para você, aí você vai entendendo. Porque se eu falo disso aqui hoje, é porque eu já me considerei muito egoísta, muito soberbo, eu já tive vários momentos na minha vida. O Charles que fala aqui com vocês hoje, cheio de defeitos, eu consigo ter uma consciência e busco ser melhor para mim mesmo, porque eu já reconheci em mim muito do que eu não gostaria de ser mais, e que bom que não sou, e ainda deu tempo de corrigir. Você amadureceu, né, Charles? Também. Sim. Acho que todo mundo tem a época babaca. É verdade, Triste é quando isso se estende muito, né? Às vezes você fala, pô, essa pessoa não entendeu ainda. Tem né? gente que não acha que foi babaca, não.
Ah, é. Quem acha que sim, foi babaca sim. é babaca, né, Chá? Esse é o verdadeiro babaca. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra gente. Daqui a pouco o diretor vai mandar a gente parar, né? Socorro. Porque o povo pra O falar. povo que fala, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito bonito essa parte do início do nosso papo, que você fala da Xuxa, né? Ela foi uma grande influenciadora na sua vida. Eu não sei se ela não tivesse falado isso, se você hoje seria o artista que você é. E eu queria te perguntar, que é uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas. Há uma diferença entre ser famoso e ser importante. Eu ouvi uma palestra do Leandro Carnal e ele dizia que queria ser importante, porque quando a gente é importante é porque a pessoa te importa para dentro, né? Legal. Então, primeira pergunta para terminar: se a Xuxa não tivesse tivesse feito esse comentário, não tivesse tido essa visão, se você teria seguido na carreira artística? E o que você quer deixar na memória das pessoas depois da sua morte? Você quer ser só famoso? Você quer ser famoso e importante? Você quer ser importante? Qual o legado que o Charles Davis vai deixar? Você está me fazendo pergunta, talvez, de que eu nunca parei para pensar. Primeiro, Xuxa, assim, eu não posso dizer se eu não teria buscado uma carreira se ela não tivesse dito, porque, de uma certa forma, ali foi um lugar de virar uma chave. Mas a gente tem tendências, a gente tem... vem com a gente, né? Acho que a comunicação veio comigo independente do que ela falou. Acho que ela acenou, talvez muito cedo, e isso foi muito bom. Também não tiro a importância que isso teve, mas também não posso colocar tudo nisso. Não sei, isso eu não saberia responder, né? Aí só se tivesse vivido de outra forma também. Mas que teve muita importância, teve, porque me Mas virou. você não se vê fazendo outra coisa. Não, mas eu gostava muito de ensinar. Assim, eu queria ter uma escola. Eu me baseava numa história de uma pessoa que tinha uma escola perto de onde eu morava e que virou uma grande universidade e que aquilo começou muito pequeno e foi crescendo. Então eu queria fazer pedagogia, porque eu queria ter uma escola. Depois eu fui ter uma escola, só que de artes na área que eu segui. Então talvez pudesse ter ido-se por um outro caminho. Isso é uma coisa. A Xuxa foi muito importante nesse sentido, mas também não posso colocar tudo só nisso, né? A outra pergunta, Cris, primeiro que famoso é Jesus Cristo, que nunca apareceu na televisão e todo mundo conhece. Então esse sim é famoso. Eu entendi muito cedo essa coisa de famoso, porque lá atrás eu conhecia atores que o grande público não conhece, era quem eu mais batia palma, aplaudia e queria conhecer. Então, o famoso para mim nunca foi a minha batalha, a minha busca, muito pelo contrário. Observe que primeiro eu fui fazer cinema, artes cênicas eu me formei depois. Então, eu já queria, quando eu entendi que eu fui dirigir meu texto com 15 anos, eu queria ser diretor, em paralelo isso caminhou comigo o tempo inteiro. Então nunca foquei nessa coisa da exposição somente. Por necessidade, por sorte talvez, né? E tenho que agradecer a muitas pessoas, por exemplo, por que você é apresentador? Eu não fui lá provocar isso. Uma pessoa, Tininha Araújo, uma grande diretora, disse assim para mim, ela estava na Band: Charles, você vai fazer as externas aqui do programa, Cidinha Campos é apresentadora e você é a pessoa que vai para a rua. Eu falei, mas como vai para a rua? Eu sou ator. Tem que ter... eu sei que você é e você vai fazer. E fui fazer e deu certo. E passei para o estúdio, comecei a apresentar ao vivo e tal. Eu fui descobrindo pelas oportunidades que me davam. Então, não era a busca da fama, nunca foi. Agora, seria o cúmulo da mentira dizer que eu não gosto de ter reconhecimento do que eu faço. Gosto de que as pessoas saibam do que eu estou fazendo e valorizem o que eu estou fazendo. Porque é só quem faz arte sabe a dificuldade que é para você concluir, para você entregar um produto. Então, claro que só com o que você falou do Leandro Carnal é muito mais importante ser importante, sem dúvida. Se vou ter essa importância, não sei, mas para minha passagem aqui, neste plano, é muito importante viver o que eu vivo da forma que eu vivo a cada dia, para mim. O que ficará para depois... Talvez para algumas pessoas. É muito lindo quando eu encontro um ex-aluno, e olha que eu já tive muitos. Eu tenho 16 anos numa escola no Rio de Janeiro, dou aula há 19 anos e tenho há muitos anos em São Paulo, 8 anos, e viajo o Brasil inteiro fazendo isso. Então eu encontro uma quantidade de pessoas. Esses dias eu fui fazer uma conta e eu falei, caramba, eu já dei aula para essa quantidade de gente, mais de 1000 pessoas. É muito bom quando você diz, Charles, quando você ouve, encontra alguém e diz, você não sabe como você transformou isso aqui, como você virou essa chave aqui em mim, então. Eu falo, nossa, eu fui importante para essa pessoa. Então isso para mim me traz uma realização muito grande, para mim.
De que forma vai ficar? Vai ficar naquela pessoa. Eu não sei como isso vai ficar, mas para mim é importante ser importante para as pessoas que conseguem, com aquilo que eu consigo oferecer, proporcionar para elas, se transformar, evoluir, expandir, olhar. Porque quando a gente trabalha com arte, eu não estou formando só atores. Às vezes você vira chaves em pessoas. Eu olho para uma turma e vejo que tem 20 pessoas nessa turma. 2 vão realmente persistir. 18 eu estou achando que não vai ficar nessa carreira de ator. Mas está recebendo informações, está chegando no coração informações que ela vai levar para a vida. E se eu acho que isso está sendo um impulsionador, se eu acho que isso está sendo um motivador para ela, nossa, eu ganho muito e vou embora muito feliz. É a sua missão de alma. Né? É missão, isso é missão. Ser um educador. Isso é uma missão, eu não fujo disso, eu dirijo televisão, eu atuo, eu apresento, eu nunca saí da sala de aula, nunca fui um professor de muita turma. Eu tenho uma turminha ou 2 turminhas por ano. Né, uma vezinha na semana, mas eu tenho esse contato com o aluno. Eu tenho uma escola, então eu tenho um professorado para fazer isso. Mas eu tenho também essa troca, porque é isso que talvez quando te eu falo. Abasteça, né? Sim, quando eu vejo as pessoas, nossa, achei que você fosse mais jovem e tal. Claro, eu lido com jovem o tempo todo, eu não sou bobo. Então eu preciso dessa troca. Eu preciso ir e ensinar para aprender. Eu levo um pouquinho de conhecimento e saio com muito mais. Então eu acho que essa troca é que dá sentido. E a arte é isso. Eu acho que fazer teatro, fazer televisão, tá aqui comunicando, essa troca, você está tocando em corações, pessoas vão ouvir, vão levar para frente, que vai disseminando bem, como a gente vê disseminar o mal o tempo inteiro. Então se a gente puder fazer o contrário, eu fico muito feliz quando a gente tocava aqui no assunto de por que será que ele fica negando, por que será que ele... Porque ele vibra numa energia que eu não quero vibrar. Eu quero saber o que eu posso fazer para tocar no outro de alguma forma. Olha que coisa linda. Quando eu fazia a Creide, que surgiu de uma voz, eu tinha uma secretária do lar, que você tocou nesse assunto, a Luciana, que trabalhou comigo durante muitos anos, eu imitava a voz da Luciana. A Luciana me deu um presente, eu não sabia. Ela me deu a Creide, ela me deu uma personagem. E com a minha personagem, eu fico muito, quando eu encontro muita gente, Charles, como eu ria, Charles, como aquilo era divertido, Charles, como... Meu Deus do céu, então eu tenho algum valor no que eu faço. Eu acho que isso é maravilhoso. Um professor da aula vai para casa, depois ele passa anos e encontra uma pessoa, oi professor, eu sou fulano, fui seu aluno, sou médico. Olha a importância, olha como aquela pessoa deve se sentir. É esse sentimento que eu tenho. Então você está feliz de me ver aqui. Mas muito, 12 Cris. anos depois. Muito, Cris. Você sabe que tanto você estava lembrando de uns colegas no nosso encontro, e você falando, nossa, Charles, fulano está fazendo tal coisa, fulano, lembra que você disse para ele ser apresentador? Claro que eu lembro. Que não era para ele ficar na coisa do ator e tal. Essa sensibilidade, do que muito do que a gente fala, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente tem um potente na nossa frente, um microfone, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma responsabilidade, porque a gente está com a nossa verdade levando para as pessoas. Então eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, primeiro a gente tem que ter muito discernimento daquilo que a gente fala. E depois saber que é um privilégio. Só para... Eu não paro, né, Sérgio? Você fica chateado? Não, você é da área, ficar né? fazendo Então, eu fico só Você aprendendo chateado, com vocês dois. Eu trabalho aprendendo com ela e converso com ela aprendendo Imagina, também. é que eu sou tagarela mesmo. Eu sei que eles... Tá todo mundo curioso para saber da Creide, né? Porque eu sou fã da Creide. Eu gravei videoclipe da Creide. Você gravou, é de verdade. biquíni na Na praia. Praia da Barra, é verdade. Tem anos, hein, gente? Tem. Eu tava podendo, Na né? época do funk, Cris, né? ela quer elogio. Eu quero elogio. Época do funk. Eu tava podendo, gente. Agora mais ou menos, né? Pode muito ainda, você pode. Eu já escutei histórias da Creide, da construção da Creide, né? E isso que você falou que é tão bonito, né? Que foi um presente que a Luciana, sua secretária doméstica, te deu e nem sabia, né? E a Luciana era uma pessoa que não tinha filtro, né? Total. Se ela tivesse que falar para o Sérgio aqui que ele estava com a gola da camisa assim, que estava feio, ou que o cabelo estava assim assado, ela falava, né? Para qualquer um. E aí, como é que você foi anotando? Foi um clique? Como é que é isso? Isso é o senso de observação que todo ator tem que ter. Você tem que observar o tempo todo ao seu redor, porque um dia você vai ter que acionar. Um dia você vai fazer uma personagem para fazer de verdade, que essa é a nossa busca. Você tem que ser um observador da vida. Todo artista tem que partir desse princípio. Porque você vai reproduzir. Eu não posso fingir que... Eu não posso fazer um mendigo se eu passo na rua, tá um mendigo na calçada, olha para o outro lado. Como é que ele deita? Como é que ele reage? Como é que é o olhar? Como é que... Esse é o chamado laboratório?
é o que as pessoas chamam de laboratório, mas eles pensam nisso especificamente para um trabalho. O ator tem que fazer laboratório dia e noite o tempo inteiro. Claro que se você vai fazer um médico, aí você vai aprender a mexer com o estetoscópio e tal, é uma coisa mais direcionada. Porém, o ambiente médico, você vai para um hospital, a gente passa batido das coisas, cara. Você come uma maçã, você não está prestando atenção na maçã que você está comendo, você apenas come. A gente não presta atenção em nada. O artista, o ator, sobretudo, ele é muito preparado para ter esse senso de observação. Então, foi isso, assim. Faz a voz, por favor. Você sabe que eu tô um pouco resfriado, né? O que a Luciana falava? A Luciana falava assim, nesse agudo, né, Nen? Você não quer que eu fique fazendo a crédito aqui, Nen? Porque ela me chamava de Nen. A Luciana é uma figura tão fantástica que na primeira semana ficou 9 anos comigo. Ela faleceu tem 1 ano. A Luciana, ela chegou na minha casa, logo na primeira semana, não foi trabalhar. Luciana, não vai dar, você não chega para trabalhar. Fechou o morro, Charlie. Neurótico não deixou ninguém descer. Eu falava, o que é isso, Luciana? Assim, e contava umas histórias maravilhosas. Chegava pessoas na minha casa, eu posso falar porque ela sabe disso, a Samara Filippo, a atriz, ela abria a porta. Ih, achei que você era mais alta, garota. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Ela falava. Leonardo Midiorin, um ator, uma vez ela pôs café da manhã e ele foi tomar um suco, tinha um suco de laranja e tal, ele falou, não, suco de laranja. Garoto chato, igual na novela. Gente, a Luciana é fantástica. Ela fala na cara de todo mundo. Aí veio a personagem, que a Creide é isso. A Creide falava. Ela sentava no banco da praça pro Carlos Alberto, contava as histórias e falava o que queria, sem filtro. O bordão, bordão. Eu cochilo mais de olho aberto. E aí a gente fez um funk na época, né? Rendeu pra caramba. Tinha os filhos da Creide, que eram os 2 anõezinhos. Jonathan e Jennifer. Que era uma brincadeira que são os nomes dos filhos do Rômulo Costa, que foi onde essa parte da música lançou pela Furacão 2000, que era uma equipe muito famosa, muito conhecida no Rio de Janeiro e no Brasil, ainda, né? É ainda, né? Mas naquele momento ali era muito forte. É. A gente saía em DVDs, Furacão, era Tsunami, não sei das quantas. Cada DVD daquele que a gente saía explodia. A música tocava aqui no Rio de Janeiro, era FM o dia. Aí caía, eu ia pro programa da Furacão, eu dei muita sorte também. Aí caía na programação da rádio, tocava o dia inteiro. Aí caía na 98, nas rádios populares e tal. Aí, aquilo foi de verdade um presente. Tá aí coisas que a gente não busca e que vem. Primeiro que eu não sou cantor. Eu cantava nessa voz no falsete. E deu muito certo. É aí também que eu acho que a gente tem que ter a percepção do que vem para a mão da gente, sabe, Cris? Tem as coisas que a gente quer muito. E tem as coisas que estão ali pra gente. Às vezes a gente deixa passar e não sabe receber. A Creide foi algo assim. Primeiro, todo ator... Hoje não, tô 43 anos, tô acabadinho, mas com 30 anos, 28, 30 anos, eu achava bonitão, eu queria um tipo de personagem. E não queria reconhecer que eu podia fazer uma coisa, botar um enchimento, fazer uma empregada doméstica com sobrepeso. Aquilo não vislumbrei para mim. E renegava, inclusive, a comédia. Porque eu tô aqui seriamente conversando com vocês, mas existe uma coisa em mim que é um chamado pro humor. E eu não queria reconhecer aquilo, porque hoje o humor tá super em alta, de uns 6, 7 anos para cá. Há 12, 13 anos atrás, a gente olhava para os atores, comediantes e humoristas muito... são do meio segmentado. E às vezes a gente rejeita aquilo que a gente tem como facilidade. É bom a gente pensar nisso. É verdade. Né? Às vezes a gente tem que pensar nisso, e isso aqui não serve só para esse nosso meio, não. Para tudo aí você que está ouvindo a gente agora, de repente está na sua mão a facilidade, o caminho, e você está renegando porque você tem uma busca na sua cabeça ideal. Então é bom a gente ter a nossa meta, a nossa vontade, não perder o nosso sonho, mas ficar atento, perspicaz e sagaz, atento para o que está ao nosso redor, porque você pode estar jogando fora alguns presentes. Deixa eu te perguntar, você fala em humor aí, você acha que aquele humor estilo teatro de revista, ele está morto, ele não volta mais? É que, na verdade, é aquilo que a gente estava falando de evolução de linguagem, né? Você vê que o próprio Zorra Total da TV Globo teve um momento ali que teve uma mudança total no formato, que era aquele humor de bordão que a gente chama, que é esse da Creide, que a Praça é Nossa mantém até hoje, tem um público muito grande, o SBT é um dos programas mais assistidos no SBT, a Praça é Nossa. Mas depois do Pânico, quando chega ali aquele outro tipo de humor, onde tem muito palavrão, Chico Anísio não sobreviveria hoje, não teria Chico Anísio hoje, porque Chico Anísio fazia você rir. Primeiro, você podia fazer um humor político. Não existiu o politicamente correto. Não existia. Claro, a gente não tinha essa censura velada que a gente vive. Eu vejo as novelas no Viva hoje dos anos 90, hoje não pode. Claro, né? Aquilo que a gente estava falando de deixar o público pensante, deixar o público questionador, e o humor servia muito para isso. Né? Então esse humor do diminuir as pessoas, do palavrão, que você... Desculpa, querido, se você precisa de palavrão para fazer rir, tá te faltando talento. Mas ainda se continua, né? Eu tenho uma bandeira que eu vou até falar mais sobre isso, que é o etarismo, né? Velhofobia. Nós mulheres
sentimos isso muito mais próximo, latente, porque ainda vivemos num patriarcado em que o homem é permitido ele ter cabelos grisalhos, ele ter uma barriguinha, né? Ele pode envelhecer. Nós, mulheres, temos essa coisa de, depois de uma certa idade, você não consegue mais ter um relacionamento, você não pode fazer transição de carreira, você não pode isso, não pode aquilo, né? É um papo muito longo para outro podcast. Mas eu acho que até me perdi, eu estava falando disso porque mesmo... Sobre a cobrança. A cobrança, não, mas era uma... por conta desse preconceito, que é um preconceito, né? A velhofobia, o etarismo... Ainda se faz humor assim. O Fábio Porchat, eu te admiro muito, gosto muito do seu trabalho, acho você um gênio. Monstro. Maravilhoso. Mas ele tem um vídeo no Porta dos Fundos em que ele trata a mãe dele, uma mulher de 50 e poucos anos, como uma débil mental. Como uma pessoa que não pode ficar sozinha em casa, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Uma mulher de 50 e poucos anos, 60. Isso não é verdade. Uma mulher hoje, nessa idade, ela está... Altamente capaz. Altamente capaz, ela está bonita, ela está saudável, ela está casando de novo, viajando sozinha, fazendo transição de carreira. Fazendo sexo pra caramba. Fazendo sexo, Vivendo. sendo feliz. Você entendeu? Entendi. Vamos acabar com isso, com esse preconceito. É mais um preconceito. Sim. Então, ainda se faz humor com isso. E isso também tem que acabar. Não é só com preto, homossexual, ou rebaixar as pessoas pela sua inteligência ou pela seu pouco conhecimento. Mas qual foi a do Fábio? Ele não era uma cena, não? Ele não tava... É uma cena do Porta dos Fundos, Mas não era uma crítica sobre isso? Não. Ele tinha uma mãe, ele estava fazendo alguma coisa e a mãe dele ficava falando com ele, e ele ficava respondendo a ela como Entendi. se ela fosse uma pessoa relativamente incapaz. E ela tinha na história essa idade, 50 e poucos anos, 60, uma coisa assim. É um vídeo, vocês podem até procurar e assistir. Eu posso até mandar para vocês. E aí muitas pessoas se indignaram, pessoas mais velhas, né, com toda razão, porque você não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Porque não é verdade. Tem pessoas que, por genética ou alimentação indevida ou por qualquer razão, não têm saúde e sofrem por algumas doenças, mas não é todo mundo. Hoje em dia, uma pessoa nessa faixa 50, 60, 70 está aí trabalhando. Político, lá em Brasília, 80 anos, o cara tá brigando para se candidatar, para ser presidente da Câmara, do Senado, para ser relator, para ser não sei o quê. Não é verdade? Por que nós, mulheres, envelhecemos antes e temos que ser vovozinhas? Usa esse microfone aí, Cris, para lutar contra isso. Voltamos É lá no uma estrutural, bandeira né? que eu levanto porque eu acho Muito que a bem gente precisa levantado. falar desse preconceito, sim. Existe. Levanta essa bandeira. E nós, atrizes, eu tenho visto Cláudia Raia falando sobre esse assunto, outras atrizes americanas e de outros países que sofrem também esse falta de papai. É claro que o jovem, ele motiva, inspira, então tem mais personagens jovens, mas você não conta uma história sem uma mãe, sem uma tia, sem uma claro. vizinha, E é um sem equívoco, uma médica, né? É bom você falar isso, Cris, porque aí também tem que tomar cuidado as próprias atrizes. Aí eu vou te falar como diretor agora. Uma vez, em 2005, eu fazia Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Globo. Nissete Bruno era a Dona Benta. Nissete Bruno ia sair, ia para a novela. Vamos trocar elenco, vamos trocar Dona Benta. Faz a lista das atrizes com cara de Dona Benta, de senhora, não todas cheias de botox, já tinha intervenções, talvez não fosse botox a palavra na época, mas todas com muita plástica, com a cara muito esticada. Sueli Franco foi lembrada e fez lindamente. Mas quantas Suelis Francos tinham? Quase nenhuma. Então tem uma coisa também que o sistema vai fazendo. Quando eu vejo uma Cássia Kiss,
Magro, né, que é o nome dela hoje, quando eu vejo uma Cássia Kiss que levanta essa bandeira de fato e chega nos 50 anos, envelhecendo, se permitindo envelhecer, eu falo, nossa, que atriz. E ela abre mão, né, dos recursos, né? Abre mão de Eu todos, já vi porque uma ela vez. está envelhecendo. Não estou dizendo com isso que as pessoas não têm que ter amor próprio, né? Se cuidar, não é isso. Mas é tomar cuidado que uma coisa é você fazer um procedimento com 50 anos, uma coisa é você fazer um procedimento com 18. Eu vejo meninas hoje que querem ser atrizes e tudo, a boca de pato com 18 anos, desculpa, porque é isso, vai virando uns monstros. É verdade. Também. Então tem os dois lados, Não, tem sabe? os dois lados, tem. A gente tem que tomar, tem que pensar nisso. Agora, que existe um desfavorecimento com a mulher, isso aí é estrutural. Se a gente for pegar por aí, Sim. nossa, e dentro do meio artístico, então, em posições que não são só de atores, não. Diretoras mulher. Eu pego aí há 15 anos atrás, eu lembro de Denise Saraceni e Sininha de Paula. Marlene Matos na linha de show, tô falando de novela. Que outras? Depois veio a Amora, Joana, aí há poucos anos, né, para cá. Mas a empoderar a mulher, deixar a mulher liderar como se não tivesse capacidade, isso a gente assiste há muitos anos, né? Com certeza, é verdade. Gente, é isso, né? O povo que fala, né? Nossa senhora, o Mas tem diretor já muita deve coisa estar pra com a falar. orelha ali, ó. Marcos Freire, fala com a gente. Tá dormindo, Marcos Freire? Ele tá se divertindo, eu só escuto aqui as risadas dele aqui no microfone. Como é que é o nome disso? No fone. No fone. No fone. Ele tá morrendo de rir ali atrás da O gente. pessoal tem que te escutar, Marcos. O mais maravilhoso é que eles estão com fone ouvindo o Marcos falar. E eu fico fazendo cara de que também tô ouvindo. Olha não tô só, ouvindo nada. eu vou traduzir. Ele falou assim, fala pro Charles que ele é o melhor Que nós temos. que nós temos. Melhor podcast. Claro que eu não sei fazer Libras, mas eu tinha que ter alguma função aqui nesse momento. Ouviu o que ele falou? Tudo. Recebi e traduzido aqui numa linguagem que eu inventei agora. Ah, tá. Realmente você foi show de bola. Gente, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui bater esse papo com vocês. A gente também. Foi Olha ótimo. ele aí! Minha voz não tá muito boa. Gente, esse é o nosso diretor. Boa noite, não vou nem aparecer. Apareça! essa é a voz, Apareça! por Todo favor. mundo quer ver o diretor. Olha, Vai ser esse louvado. galã não vai lá. aparecer. Cara, queria agradecer você. a Eu sua que te presença. agradeço, cara. Cara, é um prazer te conhecer e tô ali vibrando contigo. A sua fala é muito boa, seu pensamento é muito bom. A gente, né, É. vai Relíquia. cada vez mais a gente vai conhecendo pessoas, e as pessoas vêm aqui e se abrem, né, de uma forma inteira. E eu sabia que você era assim, então eu tinha certeza que ia ser um podcast incrível e foi. A pergunta que eu quero fazer: de 2018 para cá, você acha que a sua classe perdeu muita coisa? Isso, na prática, eu sei do que eu leio, do que eu vejo. No seu dia a dia, eu tenho a minha classe. Então, o que acontece com a minha classe, eu sinto e eu sei dizer da forma certa. Estou perguntando agora para uma pessoa ao vivo aqui, né, que a sua classe sofre isso mesmo que se passa? Você acha que houve uma mudança muito grande de 2018 para cá? Antes, aí entra essa lei... Eu vou ter que falar de política, tá? Eu não... um pouco disso. Infelizmente, mas, eu vou ter que falar. As pessoas um falam pouco de disso. política, Marcos, assim, as pessoas falam de lei Rouanet sem conhecer o que é uma lei Rouanet, né? Já começa daí. E as pessoas, como ouvem mais ou menos, já saem achando que a lei Rouanet destina o dinheiro para o artista fazer a arte tirando de algum lugar. Já começa aqui, não sai do dinheiro público, sai da empresa privada que deduz um pequeno percentual do que ela paga de impostos. Isso é a lei Rouanet. Já começa daí. Existe uma outra lei, que é o do Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, dentro da Ancine, que está parado, sentaram em cima de um dinheiro que é para circular, é um dinheiro arrecadado do próprio setor de Condecine, uma outra história que é longa, mas para as pessoas entenderem o seguinte, para você veicular um comercial na televisão, paga-se por isso. E dentro desse próprio dinheiro existia um mecanismo para fomentar novas produções.
sentaram em cima deste dinheiro. Mas Está o cara não é parado. artista, gente. O cara que tá lá. Ah, pois é, mas você já viu como ele se manifesta em relação a qualquer movimento artístico? Você já viu como ele se posiciona? É uma raiva. Mas não vem só dele, né? Não, vem é um de- pensamento de podia pessoas, representar, né? ele está ali representando. representante Né? de Mas é evidente que governo. existe um pensamento, né? E as pessoas ali dando. Alguém dá a cara para responder por aquilo. Então existe sim. Já que você me pergunta, eu não consigo não responder desta forma. Sentaram em cima de um dinheiro que é nosso, Agora vocês foram que é do setor. criminalizados, você acha que vocês viraram, tipo, Sim. bandidos Ficaram à perante margem, a ficaram à sociedade? Sim, nós somos marginais Em para algumas algum- pessoas. Isso. É verdade, Nós somos marginalizados, mesmo. não criminalizados, marginalizados. Marginalizados, nós somos. Cara, para se ter Foi uma difícil profissão isso. de artista, foi muita luta de muita gente, num passado não muito distante, para regularizar, regulamentar a profissão. Mas nós somos vistos ainda assim. Atrizes, mulheres são cuidadas ainda como prostitutas por algumas pessoas. Tá? Não tô. Mas neste momento no país, quando você coloca 2018 para cá, eu entendi tua pergunta, a minha resposta é sim, sentaram em cima do dinheiro do setor e tentam fazer a arte não caminhar, tentam fazer a produção não caminhar. É muito difícil fazer cinema neste país, é muito difícil fazer teatro neste país. A televisão, ela sobrevive um pouquinho de uma outra forma, e o streaming hoje muito mais. O online tem acessos à publicidade hoje de uma forma até diferente da televisão. Mas a televisão ainda tem. O cinema, você depende do público para assistir, da bilheteria. E para você produzir um filme é muito caro. Caro para o Brasil, né? Porque o que a gente gasta num longa-metragem, gasta-se numa diária num filme Hollywood, uma diária, um dia. O que a gente faz um filme inteiro. A gente não tendo incentivo, não tem como fazer. Isso já aconteceu no passado, com Collor. Acabou, quebrou a indústria cinematográfica. Mas enfim, sim, sinto. Infelizmente, isso é muito triste, porque a arte é transformadora para todo mundo. Eu acho muito triste quando você está numa posição, você está aqui dirigindo um podcast e você quer fazer qualquer coisa que seja para dificultar, para problematizar, para atrapalhar a sequência, o segmento. Cara, hoje eu tenho um poder de alguma coisa, amanhã não terei mais. Mas as minhas escolhas hoje podem prejudicar toda uma geração que está por vir. Mas isso é uma vingança? É algo parecido? Eu não sei te explicar, é o ser humano. Tem gente que parece que está querendo se vingar. Tem gente que parece que está tentando, através do poder que tem, te penalizar. Eu não sei, eu juro que não sei. Eu fico observando e tentando entender qual que é o objetivo disso. Eu não sei. Eu acho que eu até sei, mas eu acho que eu prefiro não falar agora, que senão eu vou me estender. Eu gostaria de ouvir, se você não quiser falar aqui, mas que me dissesse de verdade, Depois, que eu não estou fazendo de bobo. Eu fico às vezes pensando, qual é o interesse? Né, uma vez, eu vou contar isso rapidamente, eu dirigi uma campanha de um candidato a vereador. Dirigi, como diretor, ele falava, tem aquele pessoal que falou horrorosamente, sou João do posto 1240. Ele não queria fazer aquilo. Então ele contratou separado eles têm um tempo de VT lá para gravar, ele quis gravar numa produtora separado, fiz. Ficamos amigos, ele me conheceu, viu meu jeito de falar e de pensar, falou, você tem que ser secretário de cultura com a gente, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, não vou dizer qual. Eu falei, mas eu não tenho histórico nenhum para isso, eu tenho um histórico artístico. Não, mas é competente o suficiente, aí você só não é da cidade. Então você vai ter uma residência lá, que você vai 2 vezes por semana. Começou a fazer um desenho, que eu já falei, mas isso não é correto. Já começou errado. Claro que eu dei uma pesquisada, o prefeito já tinha sido preso, indiciado primeiro, depois preso junto com o secretário de saúde, um médico. Eu falei, cara, eu não quero ser secretário de nada. Eles querem alguém que fale bem, e você fala bem, e aí é o suficiente. Alguém que engane bem. Eu não quis aquilo. Aí eu fico pensando, ok, não quis aquilo porque não tenho esse chamado, eu não tenho essa vocação. Naquele momento, então, menos ainda, eu não me sentia preparado para aquilo. Quando eu vejo alguém querer muito uma coisa e conseguir, eu imagino que ela tenha propósitos. Às vezes tem alguns propósitos apenas que eu não reconheço. Eu quero ver, juro por Deus. Eu não tenho, a gente estava falando sobre isso aqui, eu não tenho ódio de nada, eu só fico tentando entender qual que é a sua verdade para lidar, por exemplo, com um artista dessa forma. Você deve ter alguma, eu não consigo identificar. Não, eu estou lidando com vocês assim, porque vocês agiram assim, não tem explicação. Sabe assim? Aí é o que eu acho que tem o preconceito, tem com questão sexual, tem com questão de artista, eu simplesmente não gosto, eu simplesmente não quero, eu simplesmente atrapalho. É isso, eu enxergo, posso estar sendo, inclusive, muito infantil na minha fala, porque eu juro que não sei. Eu não sei o motivo do que a gente vem atravessando quando eu vejo que a gente não tem incentivo. Eu até tenho poucos comentários desagradáveis no meu Instagram, normalmente as pessoas são bem respeitosas. Mas eu já tive comentário assim, bem feito, Mamata acabou. Vejo isso o tempo inteiro.
Agora Lei Rouanet, não sei o que lá. O que é Lei Rouanet? Você tem que perguntar para aquela pessoa. Bom, pessoa não eu, sabe nem o que Charles, tá inclusive, falando, nunca né? usufruí, nunca consegui. Já botei vários projetos, Eu já tentei. também. Só fui negado. Adoraria ter também. conseguido. Agora, o dinheiro da Lei Rouanet, para quem não sabe, não está saindo da educação, não está saindo da saúde, está saindo da empresa privada que paga imposto e aí deduz um percentual mínimo. Dá uma lida, joga no Google, tem lá. Se você tiver interesse, se você não quiser apenas bater, se você não quiser apenas falar mal do artista. Gente, a gente entrou numa pandemia e no momento de pandemia, quem te salvou na sua casa quando você ficou preso? Exato, isso que eu ia falar. Ah, foi o Netflix, foram as séries, algumas produzidas no Brasil. Ah, você maratonou séries. Para fazer a série que você assistiu, para essa indústria funcionar, para ter artista e técnico produzindo e fazendo, precisa de dinheiro. Precisa fazer acontecer, precisa de orçamento para produzir. Não tem importância não, artista? Não, né? Tem não, né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pesquisar, pelo menos. Para com este ódio, porque você vê na capa da revista um ator muito bem sucedido vivendo uma vida numa mansão. Isso é minoria. Isso é 0,111% da nossa classe. Não entenda desta forma. Com certeza. Pesquisa, olha, tira o ódio. Tira esse discurso. Não seja massa de manobra. Não pega o ódio de quem está em cima e toma como verdade. Sejamos pensantes, vamos ter opinião. Não dá para concordar com tudo, eu concordo com muita coisa. Eu não posso vir aqui agora e falar detesto tal pessoa ou acho isso porque eu não tenho argumento neste momento. Um levou uma tornozeleira, o outro está preso. Na esfera, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Então, até eu tenho na área na prefeitura, tem na área do Estado. O outro também já teve que mal entrou, saiu, parece que não viu o que o outro fez, não acreditou, fez também. Né? Numa área um pouco mais acima, eu não posso ainda. Tomara que não precise nunca. A gente não pode levantar falso. Agora, não é tudo que me dizem que eu vou dizer amém. Talvez por isso, quando a gente falou de religião aqui, eu estava dizendo que eu não sigo uma. Porque fica difícil. Eu não consigo. A minha cabeça pensa. Agora, é muito difícil você ver pessoas com ódio. É muito difícil você ver pessoas atrapalhando. Sim, nos atrapalham muito. Fazem por onde não caminhar. Sabe o que caminha no momento de produção, no meio artístico? O que a gente chama que é feito com dinheiro bom. Dinheiro bom é verba de publicidade que sai das empresas privadas, que sofrem muito para pagar os impostos, porque o governo é o seu sócio majoritário. Eu tenho empresa, sou pequeno empreendedor, tenho pequena empresa. Meu sócio majoritário é o governo. O meu prolabore é muito menos do que eu tenho que pagar de imposto. Mas é dali que sai o dinheiro. É do dinheiro bom, da verba de publicidade. Porque do dinheiro incentivado, que seria para sair lá dos impostos, a gente não pode usar, está parado. Pesquisem antes de falar mal de um artista, pesquisa antes de falar de uma Lei Rouanet, vai entender o que é uma Lei Rouanet, porque fica feio quando a gente toma palavra e fala de uma coisa que a gente não tem conhecimento, fica bem feio. E olha que eu vejo gente esclarecida fazendo isso, simplesmente por quê? Ódio. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e Muito arte. obrigado.